Será que um pouco de egoísmo é exatamente o que você precisa para impulsionar a sua carreira? Egoísta é uma palavra meio forte, né? Eu sei. Mas eu tenho aqui comigo uma pessoa que acredita que essa palavra cabe completamente no contexto corporativo. Ele acredita tanto que escreveu um livro chamado Seja Egoísta com a Sua Carreira. Você já sabe de quem que eu tô falando? Eu vou apresentá-lo depois da vinheta, mas vale lembrar que esse aqui é o Entre Linhas S.A. Eu sou a Gabi Teco, sua host de hoje. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. E a pergunta que nos guia é: ser egoísta pode impulsionar sua carreira? Bom, eu voltei aqui de um lugar diferente para dizer que ele é palestrante, autor de livro, sócio-diretor na Fluxo, mentor, responde leitores no LinkedIn e Instagram. Eu sigo ele, tô sempre de olho lá nas respostas do Luciano Responde. E é pai da Olivia também. Ele é Luciano Santos! Eu já vou falar que eu não tô sozinha com meus outros colegas, mas hoje eles não são tão importantes. Então eu vou deixar o Luciano falar primeiro, depois eu puxo o Pedro Procno. André, vamos tomar um café? Bora. Uma branquinha ali em cima para firmar a Bom, mão? Um cafezinho. Seja super bem-vindo. Obrigado, Gabi, Pedro, André. É um prazer estar aqui pra gente bater um papinho aí sobre esse fantástico mundo corporativo, quem sabe aí levar alguns pensamentos diferentes para que as pessoas possam ter um pouquinho mais de satisfação. Cara, eu acho que devia ser regra no mundo quando um convidado chega para um podcast, para qualquer coisa, já começar a gravar do momento 1, entendeu? Que é a conversa que vai acontecendo aqui, é aquela doideira. Mas nós já tomamos nota para recapitular uma série Aproveita para dizer se você chega bem e dá aquela lembrada das nossas redes sociais. Mas eu toda vez sou eu? Porque você é bom nisso. Bom. Isso a gente está explorando essa sua competência. Estamos super felizes. A gente estava olhando os primeiros números de Entre Linhas S.A., maravilhosos. E mais do que isso, o crescimento de seguidores no Instagram que a gente tem falado, prometido e entregado. Resultados lá. Então, segue o Entre Linhas _SA. Nosso TikTok também já está afirmativo e operante. Você pode entrar no nosso link na bio, onde você quiser, aqui no Spotify, Apple Music, YouTube. Tem os links para você achar todas as nossas redes, seguir a gente, se conectar e mandar aquela sua DM marota que não vai te expor no mundo corporativo, mas vai trazer para a gente o insight que a gente precisa. E isso está acontecendo cada vez mais. É maravilhoso. E é o jeito que a gente vai encontrando histórias e casos para contar aqui, sem expor ninguém. E um dos insights, vindo da primeira temporada, é justamente termos um convidado aqui no podcast. Pois é. Então, reforço aí os meus agradecimentos, Luciano, por ser, como eu disse, como um bom biólogo, a nossa cobaia, com todo carinho e respeito. Mas você é o nosso primeiro e que convidado de peso. Então, agradecemos a sua disponibilidade de estar aqui conosco. São Paulo, trânsito, a gente sabe que não é trivial. E foi pedidos, inclusive, da nossa audiência de termos mais convidados para explorar outros ângulos de análise aqui no Entre Linhas. Eu acho que a gente começou com o pé direito, hein? Total. Oh? E lembrar, agora a régua tá alta, ferrou agora Olha para a pressão, manter. olha a pressão. É Olha a isso. pressão. E lembrar que todo mês a gente vai ter um convidado aqui no Entre Linhas S.A. num papo um pouco menos focado em um assunto específico, mas com assuntos amplos, visões e perspectivas diferentes. Boa. Gabi disse que Luciano é autor de um livro que está ali atrás dele. Aonde? A gente faz a publi aqui também, entendeu? A gente convida e faz a publi. 10% da loja. Exatamente. Todo mundo aqui tem o livro, não é sacanagem. Inclusive, eu tinha que ter trazido o meu, mas o meu é digital. Quer dizer, Gabi ia trazer, mas enfim. E é essa linha que a gente vai puxar? Sim, falaremos muito, obviamente, porque esse é o tema do nosso episódio. Eu até pensei em pedir para você falar um pouco sobre você, mas eu acho chatíssimo quando o convidado fica aí, quando 1988. O importante de saber é, em 3 tweets, quais são as experiências profissionais, porque eu já, óbvio, né, eu stalkeio, eu sei. Se ele errar, eu vou saber aqui. Então, em 3 tweets, as experiências profissionais mais longevas que você teve, Luciano. 3 tweets. Primeiro a pressão, né, do comecinho aqui do episódio, muito obrigado. Lembrei até do outro dia, eu fui num evento dar uma palestra e eu era o último palestrante, né? Geralmente eles gostam de colocar minha palestra por último. Aí eu perguntei pro gerente de palco, e aí, tá indo tudo bem? Ele, cara, até agora tudo bem, só falta você, né? Esse era o incentivo que eu queria, que eu precisava. Falei, obrigado. Se tava tudo bem, obrigado não tá por mais. colocar toda essa responsabilidade nos meus ombros, mas deu tudo certo, né? A palestra foi um sucesso. Em 3 tweets, tweet número 1, né, eu fui
executivo no mundo de tecnologia, passei por grandes empresas, passei por UOL, passei por Google, passei pelo Facebook, né, onde conheci o grande Pedro, na maior parte ali como como é que a gente chamava lá? Líder de times de alta performance. Né, o desempenho. Chique. Então, isso é que eu fazia. Eu tenho ali uma vasta experiência corporativa. Acho que o segundo tweet, eu abandonei o mundo corporativo há 3 anos para fazer o que eu faço hoje. Resumir o que eu faço hoje, eu sou um tipo de educador corporativo, tento levar ali um pouquinho de novas ideias, perspectivas, boas práticas para o mundo corporativo, seja para a pessoa e sua carreira, seja para o líder, seja para as empresas, para que a gente possa ter esse lugar de um pouquinho mais de satisfação, que não é para a maioria de nós. Sim. E o terceiro tweet, pai da Olivia, 7 anos, meu maior desafio, está numa fase ali de opositora comigo, né? Tô precisando de muita paciência para lidar com isso, mas eu acho que está dando tudo certo até agora. O maior desafio corporativo é a Olivia, é isso? Atualmente o maior desafio é a Olivia. O maior desafio, mas também é o maior privilégio da minha vida. Eu já fiquei desesperado porque eu sou pai de 2, uma com 1 ano e meio e outra com 30 dias de vida. Então, pelo visto, pelo menos até os 7 anos... Trabalho preciso 24 por 7. Preciso falar que você é mãe de 3, aí a gente tá numa competição aqui, é melhor Injusta. a gente... Vai mudar um pouco, vai mudar, volta. Eu não vou tomar água de novo, eu tô nessa, Olha entendeu? só, a gente vai querer saber muito sobre os conceitos que estão dentro do seu livro, mas eu decidi começar de um jeito diferente, que é... Eu entrei na brisa do... A gente vai falar sobre egoísmo, seja egoísta com a sua carreira. O contrário de ser egoísta com a sua carreira seria o quê? Desleixado. Ser um personagem passivo. Um coadjuvante da provocação. Ser alguém sem absoluta educação sobre como gerenciar a sua carreira. Esse é o contrário. Né? Isso me permitir que engatar já a marcha e entrar. Acho que a primeira explicação que eu quero dar sobre ser egoísta com a sua carreira é que é só uma provocação, nada mais do que isso. Né? Eu já fui motivo de muito hate nas redes sociais. Qual foi a última? A palavra egoísta e carreira não poderiam existir numa mesma frase. Seu livro é horrível. Eu falei, você leu meu livro? Não. Tá bom, obrigado. Meu livro é horrível. Se tivesse lido o primeiro capítulo, eu explico. Né? Ser egoísta com a sua carreira nada mais é do que uma provocação. Eu falo que quando o assunto é gerenciar nossa carreira, se a gente fosse pegar aquelas balanças antigas de 2 braços, né, e colocar ali de um lado, né, tudo que não serve pra gente, né, falta de educação, julgamento dos outros, ideias dos outros, comportamentos cristalizados, hábitos que não pertencem mais à nossa geração, tá aqui, de um lado. E do outro, se educar, se entender, ir atrás de boas práticas. Né? Eu falo que essa balança ela é pesada para esse lado que não nos serve. Então, a gente é qualquer coisa menos egoísta com a nossa carreira. E para deixar a coisa mais divertida, tem um livro chamado A Virtude do Egoísmo, que é de uma autora americana /russa, e é um conjunto de ensaios e ela fala que a palavra egoísta mudou através dos tempos. Que egoísmo, em sua essência, nada mais é do que se colocar em primeiro lugar para o seu benefício e para o benefício das pessoas ao seu redor. E ela propõe até a ética do egoísmo, que é fazer isso sem ferir ninguém no processo. Então, quando eu conclamo as pessoas a serem mais egoístas com as suas carreiras, em primeiro lugar se eduque sobre como gerenciar a sua carreira. Isso é um grande problema, o maior problema de todos. E 2, pratique o egoísmo virtuoso. É um egoísmo que, se você praticar, ganha você, ganha sua família, ganha a sociedade e, olha só, ganha a empresa também. Perfeito. Vai ser um profissional melhor, ganha a empresa também. Olha, vocês têm que tomar cuidado, que eu domino, hein, o microfone. Então, assim, me cortem. Mas aí eu juro que eu só vou emendar mais uma. Que eu acho que é uma pergunta ampla, mas que pode também ajudar a nossa audiência a se situar na sua visão. Por que as pessoas agem com desleixo na carreira? Eu sei que é amplo, mas acho que daí vão vir vários bons caminhos para a gente explorar. A gente vai ter que fatiar isso. Eu falo que, primeiro, fatos e dados. A gente tem um caminhão de estudos e análises sobre a satisfação no trabalho. E todas elas têm algo em comum. Elas independem da geografia, elas independem da indústria, elas independem da maturidade dos profissionais. E o ponto em comum é sempre mais de 50% das pessoas são insatisfeitas com seus trabalhos. É 60%, 70%. Né? Depende muito do momento do país também, mas sempre a maioria, desde que eu achei algum dado. Histórico é estável. Sempre a satisfação, a insatisfação ela é maior do que a satisfação. Então, isso é um fato. E aí, quando a gente começa a fatiar isso, aí que a coisa fica um pouco mais confusa, porque tem várias maneiras de você abordar essa insatisfação. Daí eu tentei fazer uma coisa um pouco mais empírica, e quando eu comecei ali a olhar, eu falei assim, por que as pessoas são insatisfeitas no trabalho?
tem vários motivos, né? Tem os motivos externos, né? Eu e o Pedrão, a gente pegou, vamos citar aqui um bom motivo externo, uma mudança econômica, um movimento de mercado, né? Ali o colapso pós-pandemia das Big Techs, né? Todas essas demissões de massa que estão acontecendo ainda. A gente veio da Meta, Facebook, teve uma recentemente, 5% dos funcionários. Então, tem ali umas questões externas que levam a isso. Você começa a cavucar um pouco mais, aparece um segundo grande sinal, além dessas forças externas. E esse segundo grande sinal, né? Ixi, a gente vai puxar um pelo, agora vai vir o urso, hein? Vou ter que me lembrar da pergunta depois. É esse que a gente gosta, os esqueletos dentro do armário. Você tem a questão da liderança. Né? Na verdade, aqui da falta de treinamento, falta de um pensamento sistêmico com relação à liderança de pessoas. Então, você pega, por exemplo, né, dados de treinamento, de consciência sobre, né, o líder-mentor, eles são todos muito baixos. E no livro, né, eu fiz ali algumas pesquisinhas e algumas consultas sobre satisfação e insatisfação, né, e eu cheguei no mesmo número de todas as que eu tinha encontrado antes de fazer o livro. 60% das pessoas que responderam era um universo de 1.500 profissionais, 1.400 ou 1.500 profissionais, 60% respondeu que eles estavam insatisfeitos com seus trabalhos. Ainda achei baixo, ainda. Achei que ia ser mais alto. E quando eu perguntei para esse universo de 60%, por quê? Por que você é insatisfeito? Me responde em uma palavra, em uma frase. Viu? Aquele monte de material. E quando comecei ali a compilar aquilo tudo, né, olha que interessante, da perspectiva da pessoa, do profissional insatisfeito, quando ela olha para fora, para o universo, ela aponta o dedo para um lugar. Quem vai adivinhar onde é? Já dei spoiler, né, gente? O líder. O líder, o chefe, o gerente, o nome que a gente for utilizar. Então, na cabeça das pessoas insatisfeitas, dos profissionais insatisfeitos, o chefe é o grande causador dessa insatisfação. Olha, Luciano, e aí acho que talvez em partes explica o porquê que grande parte dos nossos, ou os grandes episódios do Entre Linhas que performaram, foi justamente quando a gente começou a debater sobre liderança tóxica, liderança medíocre. Então, tudo volta para a figura do líder. Calma. Não se antecipe. Calma. Pausa aí, pausa. É muita coisa. Gente, 47 anos, né? Aproveitei muita vida, eu preciso concentrar. O curso todo ainda. Exato. É que eu amo esse tema. Não, mas segura. Vamos dar um duplo clique depois na questão da gestão. Então, a gente tem ali a causa externa, a gente tem ali essa percepção de que o gestor é o grande causador, e aqui eu vou te dar a missão da gente voltar para essa questão depois. Não vou nem afundar aqui por que isso acontece. E aí, no livro e no que eu falo, eu trago uma reviravolta. Eu falo que, apesar de todas essas forças externas, econômicas, apesar dessa percepção do líder, para a maioria das pessoas que são insatisfeitas, eu falo que quando a gente tem que procurar, ou quando a gente consegue ali botar um pin na principal causa, a gente precisa olhar para um espelho. Somos nós mesmos. A nossa falta de educação sobre como gerenciar a nossa carreira. Para mim, esse é o maior motivo. Respondendo agora, depois de 3 anos para responder a sua pergunta. A maior causa é a falta de educação das pessoas sobre como gerenciar as suas carreiras. Assim, isso é um fato. E assim, eu vou puxar já aqui, só para a gente... Eu gosto muito de ilustrar. Só para a gente ilustrar. Então, por que as pessoas não têm essa educação? Primeiro, né, nós temos aqui mais ou menos não ia falar a mesma idade, mas eu sou um pouquinho mais velho, vocês estão chegando perto de mim ali, 40 mais, né? Todos são 40 mais? Menos quase. Nosso menino. Nós somos 50 e under 50. Você pode sair da sala um pouco, André, por favor? Para ficar atrás da cortina. Pode sair da sala? Cara, a gente não foi educado para gerenciar a nossa carreira. Né? Eu passei ali 20 anos estudando, né? Faculdade, pós-graduação. Eu não tive nenhum momento ali que alguém parou e falou assim, vem cá, você vai ter um chefe. Você vai ter um negócio chamado política corporativa, você vai ter que escolher o que você vai fazer, o mundo vai mudar. Né? Tem um monte de coisa aqui que você vai precisar se colocar no centro, você vai precisar se preparar, se reciclar. Ninguém fala essas coisas pra gente. Eu que acho que colocando em perspectiva também, no passado, se a gente voltar até um pouco mais, né, década de 50, 60, não tinha muita alternativa, né? A alternativa era, entra nessa empresa, fica a tua vida inteira, beleza. Não, as regras mudaram completamente. Então, acho que isso também as regras deixa mudaram tudo muito mais completamente. complexo, E o né? mundo, nessa dinâmica de, obviamente, velocidade, rede social, acesso a muito conteúdo, possibilidade de falar, criticar, se conectar com gente em ambientes diferentes, o jogo mudou para todo mundo muito De rápido. fato, né? Muito. Fomos educados para. Nossa, esse é outro urso, gente. Se puxar o pelo, é futuro do trabalho. Não Isso se dá tempo a gente preocupa, falar. vamos É indo outro neles urso. aqui. Mas pensa assim, vamos pensar de uma maneira um pouco mais primordial até. Né? Então a gente está vendo
muda, né? Não dá nem para falar mais BAN e VUCA, é outra categoria hoje, né? Não encontrei nenhuma nomenclatura que eu gosto de utilizar. Então o mundo está mudando numa velocidade enorme. Depois a gente pode falar um pouquinho, né, sobre as tendências do futuro do trabalho, mas vamos botar um pouquinho mais pro primordial. Então as pessoas, elas não têm hoje ainda a capacidade de se educar em questões básicas com relação ao gerenciamento da sua carreira. Então deixa eu trazer um primeiro exemplo aqui que eu cubro no livro também, que eu acho que pode ser bem didático. Eu trabalhei com um mentorado. Ele me procurou com a seguinte questão: Luciano, eu estou há 2, 3 anos na empresa, eu sou júnior e eu quero muito ser promovido para pleno, porque se eu for promovido para pleno, eu vou poder trabalhar com um determinado produto. E eu não posso fazer isso hoje e não estou conseguindo construir, e achei que esse ano passado não foi, me ajuda. E a gente começou ali a conversar um pouco sobre tudo, e em determinado momento eu virei para ele e falei assim, ó, poxa, legal, você já pensou também em olhar para o mercado para ver como estão as coisas? E ele me solta a seguinte pérola: Luciano, você não entendeu nada, eu adoro a minha empresa, eu adoro o meu líder, eu nunca faria essa traição. Essa traição. E aí a gente teve uma conversa, falei, não, olha, poxa, é muito legal a gente crescer internamente numa empresa. Esse é sempre o meu primeiro conselho. Vamos olhar ali dentro, já conhece a cultura, não precisa se adaptar novamente, mas é parte da nossa jornada de carreira trocar de emprego, olhar para o mercado, entender a temperatura da água. Né? A gente tem dados que mostram que pessoas que trocam mais de emprego a cada 2, 3 anos ganham 20% a 40% mais. Já isso tá lá. Então a gente sabe que isso é benéfico para a nossa carreira. E ele ficou um pouco contrariado, não, tá bom, vou pensar, mas meu foco é aqui, aqui, aqui. E a gente acabou as nossas sessões, acho que eram 2 ou 3 sessões de mentoria. Dá umas 2, 3 semanas, recebo uma mensagem no LinkedIn, que é uma mensagem muito comum de eu receber: Luciano, você não vai acreditar. Dele. Demitido. Não? Pensei sobre o que você falou, essa eu escuto bastante também. Pensei no que você falou, comecei a dar uma olhada no mercado, achei duas vagas, apliquei para as 2 vagas, passei nas 2 vagas, escolhi uma com um salário muito melhor, pleno, e para trabalhar com o produto que eu sempre quis trabalhar. Muito obrigado por abrir meus olhos. Então, assim, esse é só um exemplo para a gente ilustrar essa falta generalizada de educação que a gente tem sobre como gerenciar nossa carreira. Então, por isso que eu falo, não vamos nem... O futuro do trabalho é uma outra reflexão. Fala de escuta, habilidades humanas, é uma outra conversa. Para a maioria das pessoas, a gente está no primordial ainda. Cara, como saber ler o mundo? Sim. Sai desse negócio dessa percepção única. Sim. E abre para as perspectivas plurais. Mas eu acho que tem um elemento interessante na história. Eu tenho uma outra pergunta de um outro assunto que eu queria respondeu, né, Gabi? Aqui. Respondeu super. Eu já ia que é o seguinte, a gente vem de uma geração onde baby boomers, principalmente, ali, eles... e a gente falou disso no último episódio, de gerações. Mas... O mundo, ele vivia numa dinâmica onde você, por uma bolha muito específica, você ia para a universidade, estudava, encontrava o seu emprego até que a morte nos separe. Né? E vivia isso. Então, claro, os filhos dessa geração foram ensinados que isso é a verdade e que isso é necessário. E a gente debate aqui as entrelinhas do mundo corporativo, a gente coloca o tempo inteiro. A gente não pode esquecer que a relação de um funcionário com uma empresa é uma relação comercial, é uma transação comercial. A empresa me contrata porque eu entrego algumas coisas e eu, enfim, essa mecânica funciona para os 2 lados, até o momento que ela não funcione, para um lado ou para o outro. Certo? Todo relacionamento saudável parte do pressuposto tanto a reciprocidade quanto o equilíbrio entre as forças, né? Sim. Então, acho que tem dos 2 lados, né? Tem as companhias que elas entendem que elas são os mecanismos que detêm do poder, até por isso que justificou, inclusive, nascimento de entidades de classe, para falar pelo colaborador aqueles que não conseguem ter esse tipo de voz. Porque aqui a gente também tem um recorte bem privilegiado, né? Que somos nós que trabalhamos na economia do conhecimento e assim por diante, que se a gente desenvolver habilidades de negociação, de comunicação, alinhamento, melhorar nossa empregabilidade, a gente consegue chegar na... eu nunca fui promovido sem ter uma contraproposta na mesa. Nunca fui. A gente já falou isso lá na primeira temporada, né? Sempre que eu dei saltos quânticos na minha carreira, foi, olha, eu fui testar o mercado, pisei aqui na água, eu tô valendo um pouco mais do que vocês estão me pagando. Então, vamos equalizar ou eu vou tomar essa decisão? E aí aconteciam os movimentos mais... marcantes na minha carreira. Só que as pessoas, então, o que você está dizendo é que elas não têm essa habilidade. Eu não consigo colocar habilidade no singular. Eu tenho que falar que elas não têm essas habilidades. Essa caixa de ferramentas. Não tem. Não tem várias ferramentas. Até, vamos pegar a própria leitura que você trouxe agora. É o que um caso que eu recebo o tempo todo, baseado na sua história. Luciano, eu fui para o mercado, recebi uma proposta, adoro
onde eu tô hoje, e aí a empresa fez uma contraproposta, mas agora eu não quero mais. Vocês não gostavam de mim antes, não gostam depois. Olha só que pensamento distorcido. Olha só de pensamento distorcido. Esse pensamento só acontece porque a gente coloca o quê? Um componente emocional nessa história toda. Porque qual que é o pensamento racional? É exatamente o que o André trouxe agora. Não, peraí. Isso aqui é uma relação comercial. Como você falou, essa relação tem que ser boa para mim. Se eu gosto do lugar que eu estou e eu consigo maximizar o meu salário e os meus benefícios ficando aqui, esse é o melhor cenário. Mas o que a maioria das pessoas pensa? Não, partiu meu coração, agora eu vou embora. Aí vai lá e encontra um chefe déspota. Encontra um ambiente podre. Podre. Acontece o tempo todo, gente. E o inverso também é verdadeiro. Que o funcionário chega com uma proposta do mercado pedindo, falando, cara, eu quero ficar, eu gosto aqui, eu gosto de vocês, mas eu tô falando mais, vamos negociar isso. E a empresa, é traição. A Gabi tem um ponto forte sobre isso. A mesma coisa. Olha, eu não sei. Fiz alguns testes e teve um dos episódios que foi um pouco polêmico, porque era uma fala muito contundente da minha pessoa. Falando, a frase era a seguinte: não aceitem contraproposta. Eu lembro 400k de views no TikTok. Por quê? E aí eu explicava. Vale para tudo, né? Primeiro, essa capacidade de analisar o contexto no qual você está inserido, que acho que faz parte dessa educação que você traz e que a gente não tem, no geral, é deseducado para isso mesmo, ela é super relevante. Só que o que acontece em muitos ambientes com as pessoas que têm essa dificuldade de leitura, enfim, o vídeo desdobrou porque o final da história é muitos lugares, quando a pessoa chega com a contraproposta e o chefe é pego de surpresa, o cara cobre num curto prazo para não ficar descoberto e depois ele tem aquela síndrome, não é do pequeno poder, é do máximo poder do tipo, agora eu vou te mandar embora. Então a galera... Já escutei várias Mas, de novo, é o elemento da emoção que deveria ficar dos dois lados. Dos dois lados, exatamente. Mas é uma educação total. E aí o que as pessoas comentaram muito nesse vídeo era, deveria ter visto isso antes, eu aceitei, fui demitido, perdi. E aí fica nessa relação, né? Porque perdeu a proposta anterior, ficou no emprego que não conseguiu desenvolver, e eu particularmente já vi isso acontecer muito no ambiente onde eu era o RH. Então, eu vi com os meus próprios olhos, entendeu? Aqui, ó. Mas é por isso que não são melhores práticas. São assim, vamos analisar o todo, 360, e só é uma responsabilidade pessoal intransferível. E lembrando que ninguém tá dando receita de bolo aqui, porque não existe, são melhores né? práticas. Olha a delícia ver vocês discutindo, gente. Não é uma receita de bolo. Isso, né? O que o Lô tá trazendo é essa educação e essa sensibilidade de você perceber o ambiente. Pô, aqui tem essa segurança psicológica para eu falar que recebi uma contra sem eu ser taxado como traidor? Contexto. E outra coisa também, gente. A base para tomar uma decisão de aceitar ou não aceitar uma contraproposta, a gente teria que dar voltar aqui umas casinhas para começar a falar sobre reflexão sobre coisas que movem a gente no trabalho, né, quem eu quero ser. Tem várias outras reflexões para a gente ter. Por isso que eu falo, é muito na emoção, que deveriam ali embasar essa tomada de decisão. Poxa, quais são as coisas que te movem no trabalho? O que adianta vir uma contraproposta na minha mesa aqui? E aí eu falo assim, vou ganhar 10 mil a mais. Vou ganhar 3 mil a mais. Mas aí, eu vou trocar isso aqui, porque eu vou ganhar 10 mil a mais, aí chega lá, poxa, mas o ambiente era tão melhor no outro lugar. Poxa, mas eu não queria trabalhar nessa indústria. Poxa, meu chefe não é inspirador. Poxa, eu tenho que vir todos os dias para o trabalho, lá eu tinha 3 dias no home office. Você começa a perceber? Então, tem uma série de reflexões que a gente precisa fazer, que eu falo que são reflexões primordiais para as pessoas, antes de qualquer coisa. Antes de procurar emprego, antes de considerar se vai ficar, se vai sair, começa a refletir o que te move no trabalho. E a gente tem que analisar só o número, e não todo esse contexto que é necessário. Mas tem muita pouca correlação entre dinheiro e felicidade, quanto o salário ali dentro da bolha. Dentro da bolha. Quando a gente está dentro da bolha, quando o seu salário é suficiente, quando a gente ganha o suficiente para ter uma vida boa, pagar nossas contas, pagar a escola dos nossos filhos, comer bem, a correlação entre dinheiro e satisfação do trabalho é de 2%. É baixíssima. Tem um ótimo estudo sobre isso. Eu cito no livro. 2%. Eu lembro de ter escutado um estudo desse de um cara ligado ao Itaú, na época, foi uma apresentação na Paulista. Isso foi 2008, por ali, então nunca mais vi algo semelhante. Mas ele falava que um aumento salarial, ele tem um pico ele influencia, ele dá um pico de felicidade na pessoa e sustenta durante alguns meses, depois cai. Cai de novo. Né? De novo. E outros elementos que não são financeiros monetários tendem a sustentar mais essas... Mas aí eu acho que tem a ver com o nosso episódio anterior lá da dopamina, que a gente falou, do prêmio. Então, que ele dá aquele pico e depois ele volta para a homeostase, para o equilíbrio. E acho que tem um ponto aqui também de que, né, que o Luciano colocou,
o salário ele explica, né? Assim, cara, você pega o construto felicidade ou bem-estar, ou chame como quiser. O salário explica até um patamar. Ou ele influencia até um patamar. Depois daquilo é marginal. Então, depois daquilo é isso que você trouxe. Né? Tem outros contextos importantes que entram no meu egoísmo para eu moldar o estilo de vida que eu também quero e mereço, né? Super, André. Até quais foram as minhas conclusões? Então, a gente falou já sobre os 60% lá das pessoas que responderam a minha pesquisa e falaram que estavam insatisfeitas. Vamos olhar o outro lado agora. 40% das pessoas viraram e falaram, poxa, eu estou satisfeito com o meu trabalho. Alguns usaram até a palavra felicidade. Ainda é inspirador. 4 de 10 pessoas viraram e falaram, poxa, eu gosto do que eu faço. Gosto de onde eu tô. E quando eu perguntei para elas, por quê? Por que te faz, né, ficar feliz no trabalho? E elas me trouxeram alguns elementos. O líder. Calma. Ó, o spoiler. O spoiler, líder. Sei, também. Eu ia chutar isso. Vamos lá nos fatores. Vamos lá, quais são os fatores? Estar em um ambiente psicologicamente saudável, onde elas possam crescer, ser reconhecidas, se sentirem desafiadas por líderes bem preparados. Olha o que a gente falou. Ambiente, desafio, reconhecimento, líder bem preparado. Líder bem preparado. E olha só que legal, né? O líder, para só não dar porrada nos chefes. O líder, quando ele é mal preparado, ele é fonte de insatisfação. Mas quando ele é bem preparado, ele é fonte de inspiração e satisfação para as pessoas. Então, olha só, na minha conclusão, o dinheiro nem aparece. Ele aparecia, eu não coloquei ele nos principais, porque ele aparecia em 8º, 9º, 10º. Uma coisa bem lá atrás. Então, tem muitas outras coisas antes do dinheiro que vão tirar a gente dessa só dopamina, dinheiro, bônus, meta, e vão colocar a gente em outros lugares de satisfação. Que a gente precisa olhar. Mas, voltando para aquele ponto agora, qual que é o grande problema? Quem faz essa reflexão? Quem que hoje pega uma proposta de trabalho e fala, peraí, mas como é o ambiente lá? Quem é o líder? Será que eu vou ser reconhecido? Será que eu vou ser Quem faz desafiado? as perguntas certas antes de entrar naquele ambiente, né? Será que eu vou aprender? Será que meu líder vai ser inspirador? Poxa, um líder inspirador, gente, é um líder que a gente consegue ter ali o que eu chamo de intimidade corporativa. Muda tudo. Transformador. O líderes auroras borealis. Essa é a parte da bioliderança que o Pedro te contou, que é um fenômeno tão raro que quando você vê, é indubitável que aquele líder é inspirador e está acontecendo uma coisa diferente. É uma luz diferente, é não sei o que e tal. Então, eu encontrei muito poucos na minha carreira. Acho que vocês também, né? Sim. Posso fazer uma pergunta muito pessoal agora? Poxa, se eu puder responder, vamos ver. Você sempre foi egoísta com a sua carreira? Inconscientemente, sim. E o que te fez sair do mundo corporativo executivo e agora tá numa jornada mais autônoma, se construindo como marca pessoal? Eu falo, André, que eu sou uma pessoa plural. Eu falo disso no livro também. E que eu acredito também que vai ser uma das bases para você estar bem colocado para o futuro do trabalho. Eu tenho múltiplos interesses, sempre tive. Eu sempre gostei de fazer muitas coisas. Hobbies. E essa pluralidade, ela sempre me empurrou muito. Então, poxa, Luciano, você ficou 24 anos no mundo de tecnologia. Fiquei 7 anos e meio no Google, 7 anos e meio no UOL, 11 anos no Google e quase 7 anos na Meta. Foi um belo tempo. Mas, principalmente nos primeiros 14, 15 anos, eu tive umas 12 funções diferentes. Então, o que me fez ficar no mundo de tecnologia foi mudar. Eu fui parar em venda. Em vendas, eu finquei bandeira e fiquei por muito tempo. Mas eu fiz um monte de coisa, porque eu tinha essa curiosidade. Eu sempre fui muito curioso. E aí eu fui para vendas e aí eu tive uma certa estabilidade. E aí eu tive crescimento também, até chegar num cargo executivo. E uma das coisas que eu falo, não importa o quão legal é o seu trabalho. Não importa o quão incrível é estar naquele lugar. Para algumas pessoas, e eu tenho essa característica, aquilo uma hora ou outra você não vai aguentar mais. Uma hora ou outra não vai mais te trazer satisfação. Então, nos meus últimos anos de Meta, não sei se o Pedro até pode falar se ele capturou isso ou não, né? Porque eu era muito eficiente ainda no que eu fazia. Mas nos meus últimos anos de Meta, vou até além. Né? Quando eu mudei do Google para Meta, já era uma coisa que estava ali dentro de mim, que eu não conseguia identificar direito, mas eu estava correndo daquilo. Eu era head de vendas lá, fui ser head de vendas na Meta. A Meta me deu um desafio desgramado de grande, que foi contratar ali times para 3 escritórios diferentes, contratar pessoa da Argentina, tinha Cidade do México que era remoto, contratar os líderes no Brasil, montar os times, mas depois de 2 anos, aqueles mesmos sentimentos que eu tinha quando eu saí do Google voltaram assim, mordendo muito por dentro. E eu me sentia, né, talvez vocês
lembre desse filme. Sabe aquele filme que passava na sessão da tarde chamado Feitiço do Tempo? Oh. Que tinha o Dia da Marmota? Lembra? Hedgehog's Day. Cara, eu me sentia no Dia da Marmota. Bill Murray. É como se eu, Bill Murray. É como se eu morresse e acordasse todos os dias nas cotas trimestrais. Né? A gente tinha lá as metas por trimestre. É como se eu morresse e acordasse. De novo, tem que bater meta, acabou o trimestre, vai começar tudo de novo. E eu não aguentava mais aquilo. E aí, qual foi o grande estalo para mim? Quando eu fiz esse exercício que eu propus aqui na mesa. Quando eu parei, eu olhei, peraí, quais são as coisas que hoje me movem no trabalho? Sozinho? É. Um dia... Não, minto. Eu li um artigo desse cara aqui, ó. Posso bagunçar aqui, ó? Pode, aqui, ó. deve. Eu li um artigo desse cara aqui, ó. Adam Grant. Maravilhoso. Aqui é um bromance que eu tenho pra ele. Cientista de comportamento Super. organizacional. Sim. Ele tem um artigo chamado Languishing, que foi traduzido como definhamento. Que foi na pandemia que ele soltou. Na pandemia. E que fala que entre a depressão e o estado natural, né, bem porcamente explicado, Lógico. tem um negócio que ele chama de definhamento, que é como se você perdesse a sua energia de maneira tão sutil e pequena que você nem percebe, mas está perdendo a sua energia. E era como eu estava me sentindo. E aquilo foi o gatilho. Era como se eu tivesse... a metáfora que eu gosto de usar, né, para montar na minha cabeça com a imagem, é como se eu fosse um Lego ali de 3.000 peças e todo dia alguém roubava uma peça. Aí você fala, 3.000 peças, faltou uma. Não faz diferença. Só que depois de um ano falta 10% das peças. Depois de 2 anos faltam 20% das peças. Começa a fazer muita falta. E era como eu estava me sentindo. E aí quando eu parei para pensar, peraí, quais são as coisas que me movem no trabalho? Aquilo era absolutamente conflituoso com o que eu estava fazendo. Eu queria trabalhar com educação corporativa, inspirar as pessoas, trabalhar com pessoas que pensassem e tivessem valores parecidos com o meu. Eu não queria ir mais para o escritório. E o que a Meta me oferecia era diferente disso. E aqui, gente, é uma outra gigantesca fonte de insatisfação. É as pessoas confundirem o ambiente da empresa com suas próprias insatisfações pessoais. Eu tive ali um momento ali, eureka, de um grande insight, que eu falei, não é a empresa. Continua incrível, continua com bons salários, com boas condições, com um bom líder. Sou eu que mudei. E às vezes as pessoas confundem um pouco isso. Elas mudam e põem culpa da empresa que não está se adequando a ela mudar. A empresa não vai mudar por você. E o ponto é que não tem problema com nenhuma das partes. O ponto é, o fit naquele momento na linha do tempo não funcionou mais. É isso, Não. é isso. E eu ia fazer uma pergunta que é o seguinte. Você, quando teve esse estalo, pelo que você disse, você estava na Meta. E você, como foi esse processo de ir construindo algo enquanto você estava numa empresa até fazer a virada de chave? Pedro, Porque eu vou te pegar, não, eu vou fazer um depoimento depois sobre isso, mas eu queria muito escutar essa história da tua boca. E que, agora, que é de interesse não só da nossa audiência, mas acho que dos três aqui também, né? eu não preciso nem falar para vocês que uma das maiores fontes de insatisfação é uma vontade profunda de fazer uma transição de carreira, né? Principalmente no mundo de hoje. Muita gente ainda me procura, Luciano, eu quero fazer uma transição de carreira, Muitos me procuram porque eu fiz essa transição de carreira. Eles queriam saber como isso funcionou. E eu falo que um dos maiores pecados que você pode cometer é fazer a transição quando você decide fazer a transição. Ou fazer a transição quando aquela vontade já é tão grande que está transbordando para fora de você. E eu falo que uma das melhores coisas que eu fiz, Pedro, e aqui eu não vou conseguir excluir o fator sorte disso. Eu acredito muito, gente, às vezes as coisas acontecem no... Né, Realmente serendipidade total. Assim, ó, tem o Rumi tem uma frase que para mim é absolutamente incrível, né? Começa a caminhar que o caminho aparece. Assim, Bom ponto. E assim, para todo mundo que me procura e quer começar a pensar ou estruturar uma transição de carreira, eu falo isso. Começa a caminhar. Não fica esperando surgir a oportunidade perfeita, se preparar. Começa a caminhar. E foi isso que eu fiz. E aí, por que o fator sorte? Porque quando esses sentimentos que eu falei para vocês me inundaram, eu já não queria mais estar no mundo corporativo, apesar de estar muito bem lá, não queria estar mais naquele mundo, queria fazer uma transição. Um dia eu tinha 2 vagas de gerente no meu time, eu fui aonde? No LinkedIn, postar. Vou postar aqui. E aí o LinkedIn era nanico na época, né? A gente está falando isso há 5, 6 anos. E eu postei as vagas e falei, poxa, o LinkedIn é concorrente da Meta, né? Do Facebook. Deixa aqui dar uma olhada, mal entro, né, nessa ferramenta. E aí eu vi alguém dando um conselho profissional terrível. E assim, eu quero morrer porque eu não consigo recuperar isso. Não tem histórico no LinkedIn. Eu queria muito ver qual era. Eu não lembro o que a pessoa escreveu, mas eu lembro que eu fui lá e eu falei alguma coisa na linha de não, eu não concordo, não é nada disso, eu penso isso, isso e isso. E esse meu comentário teve centenas de curtidas. Olha. Muito mais do que a própria postagem. E ali eu tive, Cara, eu tô nesse lugar aqui hoje de insatisfação. Eu sei que eu quero construir uma coisa diferente. Por que eu não começo com um projetinho? Eu adoro o mundo corporativo, me comunico bem, eu gosto de escrever. Por que eu não começo a compartilhar um pouco do que eu vi com minha própria carreira com as pessoas no LinkedIn? Olha só como surgiu isso. E eu comecei. E assim, não sei se você lembra, Pedro, mas todo dia, né? O café da manhã abria às 8, lembra? Todo dia eu chegava às 7h30 da manhã, pegava meia horinha do meu dia, escrevia um texto, respondia um leitor e comecei a fazer.
E é isso que Em eu falo. paralelo. Começa a caminhar que o caminho aparece. E sabe por que Começa que a caminhar que o caminho aparece. Isso foi crescendo, né? E um dia, sei lá, tava com 100 mil seguidores já no LinkedIn, recebendo um caminhão, as pessoas me pedindo mentoria, pedindo palestra, um puta conflito de interesse, na verdade, salva, né? guru! Chegamos onde eu queria chegar. Deixa eu fazer um parênteses só. Foi aí que eu conheci o Luciano, tá? Porque ele começou a escrever pra HCM, onde eu era Exatamente. editora. Olha, Então que legal. foi aí que a gente se conheceu, rolou um convite. Gino, peraí, mas só para eu me atualizar, me entender na linha do tempo. Então, até então, você escrevendo, alavancando a sua rede, ainda na meta. Ainda na meta. Tá, ainda tá. na meta. Quando que Gabiteco te convida para escrever na HSM? Eu acho que no primeiro ano que eu explodi, ela já me chamou. Mas que ano era isso? Me dá uma data. 2022, talvez? 22? Não, antes. Ó, eu mudei em 2020. 16, comecei a escrever em 19, 19 e 20. 19 e 20. Por que eu tô Começo dizendo da isso? pandemia. Porque eu tenho uma vaga lembrança, porque eu era o cara na meta. Coitado, dá um trabalho pro Pedro. Eu tinha que fazer o enforcing da política da meta nele. Porque tinham os influencers. Não, porque a Meta é aquela empresa, assim como várias outras empresas do mundo, que te dizem, ela olha no teu olho e fala assim, aqui você é especial. Você não precisa olhar para o mundo lá fora. Não Porque precisa publicar aqui no tá LinkedIn. você é quente. feliz. E Você eu é era o feliz. cara que tinha que ir Falar para isso pra ele, ele, quando show de ele Truman. chegava com uma demanda de imprensa, de palestra, eu falava assim, Pedrão, fui chamado para dar uma palestra na HSM, E agora? para escrever artigo na HSM. E eu olhava para aquilo. E Eu acho assim, que a gente eu se falou falava, cara, nessa época. Eu tinha que aprovar certeza. tudo, o Pedro que aprovava. e eu exatamente. olhava para aquilo e eu precisava validar isso, né? Porque a política era clara que não podia. E aí eu conversava dentro da área porque eu falava assim, cara, eu sabia, né, dessa história. Do side hustle Ele do tinha Luciano. comentado em algum momento e falou, cara, isso aqui pra mim é uma coisa importante. Não que, putz, vou fazer uma transição de carreira, mas isso é uma coisa importante. E eu precisava chegar pra ela e falar assim, mas Lu, eu não consigo, cara. Eu não consigo. E por que eu tô puxando esse papo e eu puxei essa história? Porque eu acho que ela é interessante nessa reflexão sobre o quanto as empresas tentam também, às vezes, claro, e é função da empresa, tentar te manter ali dentro. Esse processo do criar para dar o passo, e eu falo para as pessoas também com as quais eu faço, sou mentor e tal, de é melhor procurar emprego enquanto você está empregado, né? Porque isso é muito mais vantajoso. E você vai fazendo isso e dando esse tempo de maturação para fazer essa mudança. Mas eu acho interessante como, né, enfim, essa dinâmica de poder, ela tenta anular ou invalidar ou segurar ou se defender de uma série de coisas. E eu queria que você desse um pouco mais de luz, porque em algum momento isso se tornou insustentável. Lu, deixa eu fazer Bom só ponto. essa amarração com Claro, o nosso tema, né? Acho que o que você trouxe, que o Pedro trouxe da história de vocês pô, legal, eu preciso ser egoísta com a minha carreira, preciso organizar meu side hustle aqui, meu trabalho no paralelo, mas invariavelmente vai dar conflito de interesse com a empresa. Como é que essa pessoa tem que se posicionar? Como é que foi o seu caso e qual é a recomendação que você dá nesse momento? Então vamos lá, né? Vamos fatiar isso aqui em alguns pontinhos. Primeiro, talvez o meu exemplo não seja o melhor. A gente está falando aqui de uma pessoa que decidiu partir para o lado da influência, né? De colocar a cara publicamente para fazer algumas coisas, o que pode conflitar, pode amalgamar o meu nome com o nome da empresa. É impossível não fazer isso. Vai juntar, assim, é o Luciano do Facebook. Tem gente que me conhece até hoje como Luciano do Google, Luciano do Facebook. Lu, Isso mas não dá para deixa eu só dissociar. dar um exemplo prático, porque acho que corrobora com esse seu ponto. Uma vez a gente fez na HSM uma capa sobre o profissional multicarreira. E mesmo quem vai para academia, que é lecionar dentro do ambiente acadêmico, relata esse mesmo problema. Porque tem uma competição de tempo também. Total. Pode ficar na reunião até às 7 da noite? Não posso, tenho aula para dar. Então, Mas- assim, isso é relatado não só para quem vai para o caminho da influência, tá? Outras profissões e tem um desafio paralelas gigantesco que as empresas enfrentam, que é como é que eu abraço o funcionário, o influenciador, porque isso pode ser benéfico, mas, enfim, e vamos Bom, aqui várias questões, Vamos lá. ao especialista. Muitas questões, né? Então, a primeira coisa, né? Então, o exemplo, de novo, desculpa, vou reforçar. O meu exemplo não é para todo mundo. Não é Por exemplo, generalizável, gente. eu trabalho com vendas e eu quero fazer uma transição para marketing, né? Eu quero fazer uma transição para produto. Poxa, eu posso sim investir pequenas quantidades do meu tempo para começar a construir aquela transição. Eu posso fazer um curso de curta duração no final de semana, 1 ou 2 dias à noite, participar de uma comunidade de discussão, talvez ali pegar um projetinho pro bono e fazer ali a campanha de marketing de alguém, ou desenvolver um produto, né, como hobby. Então, a gente sempre pode fazer essas pequenas construções que não necessariamente vão impactar o trabalho, né? E é isso que eu falo que começa a caminhar, que o caminho
Aparece. Então, eu sempre desafio todo mundo a fazer isso. Mas, lógico, existem algumas coisas, e talvez em alguns momentos dessa construção, que um conflito é inevitável. Não tem como não existir. E o que eu deixo de dica para as pessoas? Primeiro, leia muito bem o ambiente em que você está inserido. Leia muito bem o ambiente em que você está inserido. Muita gente me procura, muito diretor, muito VP, quer fazer algo muito parecido com o que eu fiz. Vou começar a produzir conteúdo, vou começar a gravar vídeo, vou começar a gravar algumas coisas. E o meu primeiro conselho para todos eles é, leia as políticas da empresa, leia as políticas de compliance, o que você pode e não pode falar. E se é permitido você falar. Tem empresas que têm lá políticas claras, não pode postar nas redes sociais. Gente, eu não estou aqui discutindo a legalidade disso, a ética disso, mas tem empresas que falam, não pode. Era o caso da Meta, é o seguinte, não pode falar com a imprensa sem passar, não interessa o assunto. Final. Então não era nem o assunto da empresa, mas era isso. Cara, ô, Luciano, e na nossa primeira temporada, acho que foi o penúltimo episódio, a gente teve uma discussão sobre CEOs influencers, né? Se aquilo ajuda a marca corporativa ou se aquilo prejudica. E a gente chegou à conclusão de que tem os dois casos. Tem os dois casos. Né? E aí, primeiro, né, entenda o ambiente e as políticas da empresa. E a segunda dica que eu dou, Gabi, essa vale para a vida e para várias outras coisas. Gente, senta com o seu gestor direto e tenha uma conversa com ele sobre isso. Isso vai resolver 99% dos conflitos. Total. Que é, infelizmente, de novo, eu não estou falando isso aqui, mas meu Deus, pedir um beijinho na mão. Posso fazer isso? Tô com essa ideia aqui, alinha com o seu gestor. Gestor que é pego de surpresa com um texto seu, um vídeo polêmico, vai dar problema para você. Se tiver pessoal do compliance, da comunicação, pegar no seu gestor. Mas é verdade. Sim, então vai lá, entenda primeiro o compliance, depois sente com o seu gestor e alinha aquilo. Porque você vai tirar aquela carga do gestor. Olha, vem cá, gestor. Excelente alguma preocupação com isso? Tô pensando em escrever sobre produto, coisa leve, não vou ser polêmico. Alguma preocupação do seu lado? Isso não vai atrapalhar meu trabalho. Deixa eu já alinhar isso muito bem com você. Isso, e dá visibilidade. Super visibilidade. Ferramenta, eu tinha um blog, eu tinha que submeter. Todo ano tinha que eram as regras do jogo. Eram as regras desse jogo. E tá tudo bem, né? E tem essa conversa com a pessoa. E terceiro, vai chegar um momento, começou a produzir conteúdo, começou ali a criar. E aqui eu vou puxar minha história de volta. Né? Eu comecei a escrever, aí naturalmente palestras, pedidos de entrevista, participações, um monte de coisa começou a surgir. E aí chegou num ponto, assim, eu nunca vou esquecer. Hoje eu falo, a gente não precisa citar nomes aqui, né? Não era o Pedro. Mas chegou. Bom, já de João. Já no final que eu lancei meu livro. Eu tinha saído da Meta. Já tinha saído, lancei meu livro. Né, uma pessoa de comunicação me chamou, fiquei sabendo que você postou que você vai lançar seu livro, você não pode lançar o livro aqui, não sei o quê. Eu falei, deixa eu te explicar o mundo real. Eu tô saindo da empresa, daqui a provavelmente entre 6 meses e 1 ano, já está alinhado com a minha liderança, né, com a nossa VP. Eu não sei o que você vai fazer com essa informação, só vou te dizer uma coisa, eu não vou parar de fazer meu livro agora. Porque eu já decidi sair, se você me falar que eu preciso sair 3 meses mais cedo, não vai mais fazer diferença para mim, então deixa seu critério. Né? Ele respirou e falou assim, vamos fazer o seguinte, eu vou fingir que eu nunca perguntei isso, você vai fingir que nunca me falou. E a gente vai continuar, e tudo bem, fizemos ali um acordo de cavalheiros, depois eu saí, lancei meu livro, saí, ainda fiquei mais um tempo para ajudar a empresa a contratar um novo executivo para ficar no meu lugar, me dispus a ficar mais 3 meses para treinar aquela executiva, foi muito legal, foi bom para mim, foi bom para a empresa e deu tudo certo. Então vai existir sim, Gabi, ali um momento em que algumas decisões precisam ser tomadas. Em que o conflito vai ficar tão alto, né, que a empresa pode chegar para você e falar assim, e aí, se você fizer isso, você não vai mais poder aqui. Esse livro você não pode lançar. Né, esse vídeo você não pode gravar. Essa palestra você não pode dar. E é o que vai virar a chave. Né? E aí, você vai ter, lógico, né, sem romantizar aqui, poxa, né, fiz a preparação financeira, como é que tá a família, como é que estão as coisas, tá tudo bem preparado, é a hora de arriscar, já conseguiu construir alguma coisa, não vai sair pelado ali pro mercado. Eu olhei para aquilo tudo e falei, não, agora passou, na verdade. Passou da hora, né, saí, lancei o livro foi muito bem e fiz uma transição de muito sucesso pro que eu faço hoje. Então existe ali, lógico, eu trouxe um template aqui que vai ser diferente para muitas pessoas, dependendo do momento delas. Mas tem elementos muito importantes que são planejar, se preparar, testar água, ler ambiente, tomar risco calculado e não ser um aventureiro, um doido nessa história. Eu acho que são elementos, claro, que ficam nas entrelinhas dessa fala, mas que são fundamentais porque a gente acaba negligenciando. A gente vai fazendo, e ali eu resolvo. Dá para contar com a sorte, sim, um pouco, mas a gente, na minha opinião, a gente negligencia muito a questão do planejamento, do pensar e fazer uma estratégia em cima disso. Sabe uma preocupação que eu fiquei aqui enquanto a gente debatia esse assunto? Também a gente, me corrija se eu estiver errado, Lu, a gente tem que tomar cuidado para não atrelar o seja egoísta com a sua carreira
faça uma transição de carreira. Não, Exato. não Não tem é? nada a ver. Então, exato. só pra gente não descambar para um lado ali, a Claro. transição Não. de carreira, ela pode ser um dos elementos de você pensando em você em primeiro lugar. Mas tem um monte de gente dentro do mundo corporativo. Eu brinco que, assim, a minha percepção, e eu tô numa bolha... Inclusive, aqui a gente participa da mesma bolha, né? Que pessoas também que fizeram essa transição e não estão hoje mais inseridas dentro do mundo corporativo tradicional, que a sensação que eu tenho é quem tá pensando em sair, eu acho que tá todo mundo meio com uma cabeça de o que eu vou fazer agora. Mas talvez eu tô enviesada. Você pensa assim? Você tá com essa cabeça? Mas o ponto é, a gente precisa considerar que tem muita gente que está no mundo corporativo, deseja continuar, deseja crescer, prosperar, e aí acho que esse é o nosso desafio aqui do episódio. Pô, eu tô lá. Quais são os sinais de que talvez eu esteja realmente desleixado com as coisas? Assim, o que está no meu dia a dia que me mostram que eu deveria estar me preocupando um pouco mais, mas estou deixando... Eu chamo isso de Zeca Pagodismo, tá? Que é tipo, deixa a vida me levar, a vida leva eu. Então, quais são os sinais do dia a dia, Lu? Ai, Gabi, são tantos. Eu falo que se você não tem uma conversa de carreira com o seu gestor direto, se você já tem 2, 3, 4, 5 anos que não faz algum tipo de curso, mas se você não tem algum tipo de futuro possível criado, né, na sua imaginação, né, se você está olhando ali ao seu redor, vendo as coisas mudarem e não está fazendo nada, e não está entendendo para onde aquela movimentação está indo, acho que todos são sinais que mostram ali uma certa apatia, né, com a nossa carreira. Né? Eu vou, de novo, vamos ilustrar. Né? Eu trabalhei com um mentorado, ele falou, Luciano, eu estou 11 anos na mesma empresa. Eu estou 11 anos sem ser promovido. Eu sou comprador. Estou muito bem aqui, ganho bem. O meu time, nós éramos em 11 pessoas. Nós somos em 3 agora. Olha a história. Olha, Passar mais com menos. vocês já perceberam? É uma área que está sendo brutalmente automatizada, né? Vai ser mais ainda com inteligência artificial. E era uma pessoa que não fazia um curso, não lembrava. Era uma pessoa que não tinha aplicado um processo seletivo, não lembrava. Não tinha um currículo. O LinkedIn estava desatualizado. É o tipo de situação que eu falo que é uma carência de carreira. Que se alguma coisa acontecer, essa pessoa fica carente. Vai virar um morador de rua do mundo corporativo. Por quê? Porque não tem nada. Não tem nada. Se ele fosse demitido ali, nada ia acontecer com ele. Ele ia ter que começar tudo do zero. Ele ia ter que se atualizar na sua própria área de atuação, ele ia ter que fazer algum tipo de curso, ele ia ter que fazer o currículo dele, ele ia ter que fazer o networking dele, ele ia ter que construir tudo do zero. Tudo do zero. E com urgência, com necessidade, impacto de caixa curto, né? Do zero. E vai acontecer, né? No livro eu cito um caso muito parecido. Né? Eu cito o caso do Marcos, que era um diretor que trabalhou comigo também. O que eu falo que é um caso de sucesso. Ele entrou na empresa dele como office boy. Né, para as crianças aqui, eu vou traduzir, seria o equivalente a um jovem aprendiz hoje em dia, né, um termo que a gente usava antigamente. E por 15 anos ele chegou numa cadeira de diretor de marketing. Muito legal. Só que nesses 15 anos em que ele chegou na cadeira de diretor de marketing, nunca fez um curso na área de atuação dele, não entendia de marketing digital, não falava nem inglês básico. E aí a empresa dele eventualmente foi comprada por um grupo, falaram que nada ia mudar, mas a gente sabe que essas promessas corporativas não se sustentam. E ele foi demitido. Ele e vários outros diretores da empresa que foi comprada. Foi demitido. O que aconteceu com ele? 1 ano e meio, 2 anos que me procurou, não conseguia recolocação. Estava morto profissionalmente, não tinha nenhum valor no mercado. Então, olha os sinais de novo, né? Que você pediu sinais, olha os sinais. Né? Acontece isso. E eu falo que não é uma coisa ou outra. O gerenciamento da nossa carreira, Gabi, ele é uma eterna reflexão. A gente precisa entender várias coisinhas. Eu preciso entender que eu preciso saber as coisas que me movem no trabalho, porque senão eu não crio ali o que eu chamo de bússola corporativa. Né? Quem sou eu? Para onde eu quero ir? Qual é a indústria que eu quero trabalhar? A gente já falou sobre isso. Eu preciso começar a pensar sobre quem eu quero ser profissionalmente. É uma pergunta difícil de responder. Super. Nem todo mundo consegue. Mas é uma pergunta libertadora. Libertadora. Se você vira para mim agora e fala, Luciano, o que você quer ser profissionalmente? Eu quero ser reconhecido como um dos maiores palestrantes de carreira e liderança do Brasil. E tudo que eu faço está alinhado com isso. Vai ao encontro hoje dessa em dia, estratégia. tudo que eu faço está aqui, os cursos que eu faço, estou indo para uma conferência agora em maio, os livros que eu leio, as pessoas que eu me associo. Está alinhado com isso. E qual que é a dificuldade da gente não conseguir nem refletir ou responder uma pergunta dessa? O mundo de hoje te dá muitas opções. Imagina você não ter o conhecimento sobre o que te move e quem você quer ser. O que você vai fazer? Você pode atirar para todos os lados. É dificílimo fazer essa reflexão. É dificílimo. Mas ela né? precisa começar. Total. Ela precisa começar. Mas sabe, Ó, 2 vezes por semana lá. Me ajuda, cara. Mas sabe o que eu acho o ponto mais fantástico, Luciano, em tudo isso que você está trazendo?
é que quem já passou por boas escolas do mundo corporativo, que é o seu caso e que é o nosso caso, a gente foi ensinado, quase proletizado a fazer orçamento, planejamento, visão de longo prazo, iniciativas e metas. A gente faz isso muito bem no nível corporativo, porque as pessoas não fazem para elas mesmas. Eu concordo. É muito Você não gozado. faz pra você? Eu faço para mim. Eu não tinha ideia de como é que começa isso. Não. Ele tem até uma mandala. Tem até, quem não tem mandala tá por fora. Mas acho que o ponto aqui interessante, né, Luciana, é que assim, também não tem nada de errado, e eu costumo falar isso, né? Você não gerenciar sua carreira. Saiba o preço que você paga. Porque esse cenário que você trouxe, Luciano, agora, né, que somos todos contemporâneos e ali próximos dos 40 anos, essa história eu tenho visto ser repetido demais, Luciano, que são profissionais, que são super competentes, têm uma posição de prestígio dentro daquele CNPJ, rolam layoffs e, de repente, não conseguem se recolocar. Não conseguem. E eu fico desesperado de ver isso, porque geralmente já é uma idade que você, se escolher um caminho de comprar um imóvel próprio, você já está com talvez um financiamento. Se escolher o caminho de ter filhos, os seus filhos já estão indo para a escola e tal. E essa pressão financeira no mundo que a gente vive é um dos grandes estressores para uma pessoa que não está conseguindo se recolocar, né? Por isso a importância da gente cuidar muito bem da nossa carreira. Exato. E aí a pergunta que eu ia te fazer eu sempre refleti muito sobre marca pessoal. E uma coisa que eu vejo em comum desse tipo de perfil que não consegue se... E óbvio, tem a ver com networking, com cursos, tal. Mas eu percebo também essa frente de trabalhar a marca pessoal dele ou dela. Você percebeu isso nas suas pesquisas, no seu livro? O que você poderia trazer para a gente sobre marca pessoal? Esse é um dos itens. Né? Eu falo que tem uma gama de coisas que a gente precisa fazer. Né? Declarar nossas intenções, construir nosso networking, aprender a agenciar o nosso líder e também cuidar da nossa marca pessoal. Quando a gente olha... Né, a gente tem um relatório sobre o futuro do trabalho do Fórum Econômico Mundial, que é o relatório mais sério, e ele tem uma versão todos os anos, anual, tem uma versão todos os anos, e saiu agora de 2025. E uma coisa que é legal que ele traz as 10 habilidades em crescimento, né, em movimentação sobre o futuro do trabalho. E uma das habilidades chama liderança e influência social, que é exatamente sobre isso que você está falando. E a liderança, menos de uma perspectiva de gestão de pessoas e mais de, né, mover as pessoas. Mesmo. Literalmente influenciar, né, as pessoas. E isso é muito importante. Essa é uma habilidade que acho que ela pulou para quarto ou quinto. Ela cresceu bastante. Por quê? Porque a gente está indo para esse mundo que tantas coisas estão acontecendo e que as pessoas que conseguem se projetar melhor nesse mundo realmente têm ali uma vantagem competitiva no trabalho. Olha que incrível. Já era assim antes, já era muito importante a gente mostrar o que a gente faz, aumentou ainda um pouco mais. Então, sim, você ter consciência da sua marca pessoal e construir essa marca pessoal, e aqui um esclarecimento muito importante. Marca pessoal não é postzinho no LinkedIn, gente, não é nada disso. Marca pessoal é o que você comunica para as pessoas quando as pessoas te olham, ou externamente, mas aqui num contexto de trabalho internamente. São seus atributos. O que é o André? O André trabalha comigo, quem é ele? O que ele faz? Poxa, o André, cara, tem um problema aqui de Excel, eu procuro o André. Quer dizer, na verdade, hoje eu procuro o ChatGPT, tá? Mas eu procuraria o André. Pô, o André tem um insight bom para isso. O André tem um insight bom pro produto para isso. Ele é a pessoa que construiu uma marca que eu vou lembrar dele em alguma coisa. Poxa, o André é um cara bom para ir lá e liderar aquele projeto. Quem nunca foi para uma reunião ali com outros líderes, poxa, vai ter esse projeto, a gente precisa de uma pessoa. E todo mundo, o Carlos. Total. Ou todo mundo, a Ana. Total. Né? Todo mundo, a Andréia. Né? Porque olha que marca pessoal bem construída dentro do trabalho. Então isso é muito importante. Construir essa marca pessoal é muito importante. E agora a pergunta que fica, né? Como que a gente faz isso? Gente, construir uma marca pessoal dentro do trabalho não é sair gritando, oi, tô aqui, olha os meus slides bonitinhos, não. Excel? Eu falo que é o Excel, né? O Excel mago do Excel. Esse daí tá com os dias contados. Eu ganhei uma marca pessoal no iFood que eu nunca quis, nunca lidei, mas eu era o cara da crise. Que sempre tinha problema, eu nem quero isso. O famoso cavaleiro do apocalipse. Às vezes acontece. Mas é como você... É a maneira autêntica que você lida com o seu trabalho, sabe? Eu falo que uma das coisas que eu desafio muitas pessoas internamente é mostre interesse genuíno pelo seu trabalho. Vá lá, poxa, se interesse pelo que está acontecendo, faça perguntas, declare as suas intenções, as coisas que você gostaria de fazer, seja curioso sobre outras áreas, né? Procure projetos que possam te fazer crescer onde você gostaria de crescer. Né? Poucas pessoas fazem isso. Sim. Né? A gente chega aos absurdos, né? Vou trazer um outro caso para vocês, a gente chega aos absurdos, olha só, um ex-colega meu de Google, né? Ele reportava para um gerente que reportava para mim, na época eu estava no Google, me chamou e falou, Luciano, você poderia almoçar comigo, né? Ou jantar, eu tô com umas dúvidas de carreira, eu falei, vamos lá.
E a gente estava no almoço e ele me contou que tinha muita vontade de sair da posição de especialista e para uma posição de liderança, de gestão de pessoas júnior. E me perguntou como foi para mim. Aí eu contei um pouco para ele da minha trajetória, dei algumas dicas, o que funcionou, o que não funcionou. Em determinado momento eu virei para ele e falei: o que sua gestora, ele tinha uma gestora, o que sua gestora falou quando você falou isso para ela? Ah, não falei nada para ela, tem que saber, ela é minha gestora. Então, olha só, olha a falta de educação sobre como gerenciar a carreira. Como ela vai adivinhar o que você quer? Só se for uma mãe de Ná, de novo, né, de ter idade. Uma cartomante, uma adivinha, isso não faz o menor sentido. Márcia Sensitiva. Márcia Sensitiva. Se for a Márcia Sensitiva, não faz o menor sentido esperar que um gestor adivinhe. E eu falei para ele, não, você está absolutamente equivocado. Você tem que ir lá e declarar suas intenções para ela. É a pessoa que está melhor posicionada para te dizer, trabalha a comunicação, faz esse projeto aqui, tenha a exposição com esse outro líder, para poder aumentar a sua marca pessoal e te colocar ali numa posição em que você pode ser considerado para uma vaga no futuro. Percebe? Então, a gente precisa sair. Eu vejo muita gente, quero isso, mas quando eu pergunto o que você está fazendo para chegar lá, não tem resposta. Qual que é a sua agência? Não tem resposta. Não está fazendo nada. Então, as pessoas esperam crescimento, mas elas não refletem sobre quais são as ações que elas precisam tomar para conseguir aquele crescimento. Posso propor uma guinada aqui? Por favor. Se for uma guinada boa, sim. Se for ruim, não. Você não é o host, mas vai lá. Nossa. Por isso que eu pedi autorização. Obrigado. Arroz. Nem precisava pedir. Você quer que mande o memorando aqui? Tá bom. Que é o seguinte, eu adorei porque a gente... O Entre Linhas, a gente fala muito sobre as coisas que acontecem no mundo corporativo, mas principalmente olhando para justamente o líder, que é o elo mais complexo da cadeia ali em determinados pontos. Eu achei super interessante, se eu entendi certo, o que você falou lá no começo do nosso episódio sobre a balança, que é de um lado a gente tem aquilo que a gente não gosta, que é o, sei lá, o desrespeito, enfim, uma série de comportamentos que a gente não gosta. E pela tua analogia eu entendi que a gente, ao observar isso, a gente deveria então agir de forma contrária àquilo, que é tratar as pessoas com respeito, envolver as pessoas, comunicar melhor e etc e tal. Por que eu estou fazendo esse contexto aqui? O que são coisas que a gente deveria falar, sugerir ou refletir sobre para nos tornarmos líderes melhores? E estou invertendo aqui a lógica, isso era dinâmica, eu saí do papel do todo mundo e olhar para esse papel de líder. Por quê? Se 60% das pessoas estão infelizes porque os líderes são grandes culpados e para 40% o líder é o papel de... Cara, se a gente trabalhar e resolver essa equação, melhoramos. Agora, justamente, também não somos preparados para isso. Eu fui chamado de ingênuo aqui neste Entre Linhas S.A., Luciano, por achar que se a gente vivesse num mundo com respeito, a gente ia viver num mundo melhor. Não, todo mundo respeitasse. Ninguém discordou que isso é uma verdade. A gente só achou que isso como pedido... É que a gente gosta de falar da vida como ela é. Ou mas está, melhor. Deixa eu fazer. Foi uma pivotada boa, né? Porque não é o tema, mas brincadeira, gente. Nossa! Não, mas tem... pessoal aqui, eu achei... Não, líder tóxica. Tem um gancho aqui muito importante, porque ele, na fala dele, já deu essa deixa, e tá no livro dele também, que é um tópico que você chama de gerenciamento do seu líder. Então, assim, a gente fala com o líder, mas a massa, né, a maioria, precisa falar com o seu próprio líder. A gente tem o telespectador de duas formas. E mais importante, Gabi, num contexto aqui também, dentro dos layoffs que acabaram com a faixa de middle management aqui, conectaram dois universos que não se comunicam, isso se torna ainda mais uma vantagem competitiva dentro do ser egoísta e construir a sua carreira. Vamos lá. E é uma salada aqui. Puxou aí um pelinho e veio o urso. Adorei os ingredientes e vou tentar montar um prato aqui agora. A primeira coisa, pivotando um pouco mais para o livro, depois de dar uma viajada em aspectos de liderança. Acho que a primeira coisa, um corte bom para vocês agora, a gente precisa primeiro normalizar um conceito. E esse conceito é o seguinte: o nosso gestor é apenas um colega de trabalho com escopo diferente do nosso, nem mais nem menos. Eu vou repetir: o nosso gestor é apenas um colega de trabalho com escopo diferente do nosso, nem mais nem menos. A gente precisa desconstruir esse lugar de líder herói, esse lugar de líder mágico, esse lugar de líder com todas as respostas, urgentemente. Dos dois lados, do lado das pessoas que são lideradas e do lado dos líderes também. Gente, chefe é peão também. É igual. Também foi um monte mandado embora no layoff. Quando tem layoff, é mandado embora também. Tem síndrome do impostor, tem ansiedade, tem problema com o seu próprio gestor.
é uma outra categoria, mas tem um escopo diferente do nosso. Lógico que tem ali, nas interações de poderes, comportamentos diferentes, mas é um colega de trabalho com escopo diferente do nosso. Então, a gente tem que partir daí, Gabi. E por que é importante a gente partir daí? Porque quando a gente parte desse lugar, quando a gente entende que o nosso gestor, né, esse colega de trabalho com escopo diferente do nosso, a gente passa a entender que ele é um ser humano passível de erros como todos os outros, um profissional passivo de erros como todos os outros, que tem ali suas áreas de desenvolvimento. E aqui que eu falo no livro, né, quando me perguntam qual é a ferramenta mais poderosa para o gerenciamento da nossa carreira, eu falo de bate-pronto. Aprenda a gerenciar o seu gestor. É a ferramenta mais poderosa. E como que a gente gerencia o nosso gestor? Em primeiro lugar, reconhecendo essas áreas de desenvolvimento. Poxa, o Pedro é meu gestor, eu sei que o Pedro não é bom em comunicar, o Pedro não é bom em dar feedback, ou ele não é bom em delegar. É um dos casos que eu sempre trago. Né? Eu tive uma gestora excepcional, uma das melhores líderes que já trabalhou comigo, péssima em delegar. Ela me pediu umas coisas ali no começo do trimestre e cobrava outras. Chegou a afetar a minha avaliação de performance. Não fui mal avaliado, mas não tão bem quanto eu achava que ia. E aí eu falo que eu posso olhar para isso de duas perspectivas. Eu posso gravitar para onde a maioria das pessoas gravitam, que é o quê? A insatisfação, Minha chefe é uma doida. Olha aqui, Delegar a responsabilidade. Vou lá fofocar, vou falar mal dela. É tudo culpa do mundo e da minha chefe. Então vou para essa parte mais, não gosto muito dessa palavra, mas vamos usar aqui que acho que as pessoas vão entender melhor, vitimista. Vou para o vitimismo. Ou, o que a gente pode fazer? Peraí, essa pessoa é uma colega de trabalho com escopo diferente do meu que tem essa área de desenvolvimento, assim como eu também tenho área de desenvolvimento. Como que eu posso agir em cima daquela área de desenvolvimento? E o que eu posso fazer? O que eu fazia com ela? Todo começo de trimestre, chefa, vem cá, o que é importante para você esse trimestre? Isso, isso e isso. Eu anotava tudo no Google Docs, chegava no meu próximo one-on-one com ela, falava, olha, eu capturei esses 6 pontos nessa ordem de prioridade, é aqui que você quer que eu coloque energia? Ah, esse ponto aqui 4, acho que não é tão importante, faltou esse ponto 7. Eu fazia um contrato com ela. E depois não pegava aquele contrato e enfiava numa gaveta e esquecia dele. Dava um mês, 45 dias, eu puxava aqueles 6 pontos, vamos revisar tudo? Aqui, ó, aqui, Luciano, poxa, eu queria falar com 5 clientes, a gente falou com 3 só, vamos acelerar. Sim. Poxa, esse ponto aqui, vamos despriorizar que surgiu esse outro. As coisas mudam no mundo corporativo, gente. Os contratos precisam ser atualizados. Eu recontratava com ela. E o que aconteceu? Todo aquele conflito que eu tinha com ela com relação ao escopo do meu trabalho desapareceu. Perfeito. Chegou, eu não tive mais aquele problema com ela. E esse é um exercício que eu usei aqui como exemplo, delegar tarefas, mas pode ser utilizado para comunicação, pode ser utilizado para feedback, para criar conexões, para criar tudo. E por que os líderes sempre vão ter áreas de desenvolvimento? Agora eu vou, por isso que eu falei, vamos para o Pedro. Quando eu vi o resultado daquela pesquisa que eu fiz, Pedro, que 60% das pessoas apontavam ali para o líder, né, 2/3 dos 60% apontavam para o gestor como a causa da insatisfação, apesar de não ser, como a gente explicou lá atrás. Né? Não, somos nós mesmos, não esqueçam disso. Uma das primeiras hipóteses que eu levantei, na primeira eu fiquei refletindo, por quê? Mas por que isso acontece? Isso foi uma surpresa para mim também. Eu imaginava, mas foi uma surpresa o tamanho. Por que isso acontece? E aí eu fiz uma outra consulta. 6.500 gestores de pessoas que responderam, e eu fiz a seguinte pergunta para um grupo de 6.500 gestores. Pessoas, gerentes que lideravam outras pessoas. Depois que você sentou numa cadeira para gerenciar pessoas, você já fez algum treinamento para isso? Só 43% das pessoas daqueles gestores fizeram algum tipo de treinamento para gerenciar gente, para gerenciar talvez gente. McKinsey & Company, né? Eu vou repetir. Isso. Era obrigatório do RH ou só 4? Não, no geral, era uma coisa anônima. Não, mas Mas o que piora a situação, então, esse é o olha ponto. Só 4 de cada 10 líderes fazem algum tipo de treinamento para gerenciar pessoas. Né? E eu não estou nem falando aqui de estratégia. Sim. Gente, dar feedback estruturado, saber comunicar com eficiência, né? Respeitar, mostrar empatia, ter conversas poderosas de carreira, ser um líder mentor, conexões, gerenciar conflito, alinhamento, passar a visão da empresa. Todas aquelas coisas que a gente sabe que são importantíssimas para um time ter saúde. Então a gente está falando que só 4 de 10 líderes fazem algum tipo de treinamento para isso. Só que aí quando você dá um duplo clique, você olha aqueles 43%, a maioria dos treinamentos são rasos ou incompletos. Então a gente tem um problema sistêmico de treinamento de líderes. Então, lógico que a gente vai ter líderes com áreas de desenvolvimento que vão... Assim, as chances de você encontrar um líder com muitas áreas de desenvolvimento é astronomicamente maior do que um líder muito bem preparado. E aí a gente tem 2 opções. A gente pode choramingar e se lamentar por isso, ou a gente pode ser proativo e gerenciar aquele gestor. Se ele não é bom em comunicação, o que eu posso fazer para melhorar isso? Se ele não é bom em dar feedback, eu vou pedir feedback, eu vou puxar para ele, eu vou perguntar, eu vou trazer os casos. A gente precisa ser proativo nisso. E acho que aqui tem alguns pontos, Luciano, que é o seguinte, né? O primeiro,
Eu tenho muito essa máxima que todo mundo tem o líder que merece, porque no final, no limite, nós somos responsáveis por desenvolvê-los, né? E desenvolvê-las também. Dá trabalho. Dá trabalho, mas assim, faz parte, né? Eu discordo disso, tá? Eu também. Tá bom. Eu também. Mas assim, então, preciso explicações eu acho que adicionais. Foi forte isso. Eu, André, acredito que todos temos os líderes que merecemos e no limite, até nas maiores hierarquias de governos, é uma representação quase imagem e semelhança de quem nós estamos como grupo, como sociedade, como tal. Então somos corresponsáveis e não vítimas. E acho que tem um ponto aqui, tinha um líder Aurora Boreal que passou pela minha vida que ele tinha essa frase e eu acho ela maravilhosa, né? Porque ascensão na hierarquia não tem correlação com o desenvolvimento pessoal. E para você liderar pessoas, você tem que se desenvolver como indivíduo. Às vezes as pessoas são premiadas e no sistema de incentivo corporativo é mais salário e mais hierarquia e mais escopo, mas aquela pessoa não se desenvolveu. Então, esse cara falava assim para mim, André, tudo é curva normal, cara. Não acha que porque o cara tá na cadeira de C-Level que ele se desenvolveu e é ali os top 5%. Não. Tem muito cara medíocre também. Somos promovidos ao nosso nível de incompetência. Peter Principle. Seu princípio. Esse é um pelo que eu não vou puxar. Vamos deixar pro... Vai se abster? Vamos Vai ser quando o Luciano voltar. Eu acho que a gente precisa ter uma conversa à parte sobre liderança. Justo. Porque aí a gente vai, nossa... Pode ser um convite de queremos mais? Assim, André, você está trazendo uma perspectiva com um pouco da sua experiência. Lógico, imagino também um pedaço acadêmica. Só que eu tenho uma perspectiva empírica para trazer. E ela é coletiva. Maravilhoso. Né? É uma perspectiva que a gente não sou eu, né? São literalmente a representação de milhares de pessoas. E eu tenho muita dificuldade de conseguir conciliar a frase cada um tem o líder que merece com os casos que chegam para mim. Justo. Eu acho que em alguns momentos, cara, você não tem nada que você pode fazer. Você vai ter que ter aquele líder. Não, mas a gente tem que assumir a responsabilidade. Essa é a parte da frase que eu adorei. Eu acho que esse é o ponto. Eu sou responsável independente de quem for aquele líder. Exato. Perfeito. Eu sou responsável em mudar aquela história. Temos agência. Assim, uma das maiores prisões que existem, que chegam pra mim, é o tipo, eu falo que é o mentorado fatalista, que ele chega pra mim e fala, Luciano, tá acontecendo isso comigo, não tem nada que eu possa fazer. Cara, nossa, eu escutei... Perdi a conta, né? E às vezes me pega num dia ruim até, então tá bom, então a gente tem que te falar. Não tem como ajudar. Não, já aconteceu isso. Uma mentoria, não, é isso, não tem nada que eu possa ter. Nada. Então tá bom, você quer reembolso da mentoria? O que você precisa? Você quer? Não é isso. Então, sempre tem alguma coisa que a gente pode fazer. Perfeito. Talvez você não consiga fazer para mudar amanhã. Talvez você não consiga fazer para mudar daqui a uma semana. Talvez nem daqui a 6 meses, 1 ano. Você vai precisar construir alguma coisa diferente. Mas a gente sempre pode fazer alguma coisa. Talvez vai levar muito mais tempo do que a gente gostaria. Sim. Então, nisso eu concordo. A gente tem poder, Temos sim. agência. A gente tem muito mais poder para gerenciar e decidir o destino das nossas carreiras do que a gente imagina. A maioria das pessoas, elas não assumem e não exercem esse poder. Porque é muito fácil se colocar no papel de vítima, no papel de eu estou aqui recebendo isso, eu não tenho o que fazer. E é muito mais complexo dedicar energia em cima disso. Eu tive um líder que era eu não, né? Mas enfim, vimos isso, que é o líder Gasparzinho. Para quem não sabe, Gasparzinho era o fantasminha, camarada. Que era o cara Só que esse não era camarada, não. Não era camarada. Ele some e do nada ele aparece com um monte de coisa, muda jogo e por aí vai. E parte do processo que fiz era isso. Alinhar direitinho quais eram as solicitações, garantir que a cada X tempo a gente ia ter uma reunião de feedback para olhar desenvolvimento, porque se você deixa isso solto num período de 6 meses, vai se perder. Então precisa ter uns checks aqui no meio, né? Uns encontros para balancear. Porque é isso, e acho que é fundamental dizer isso. Os líderes também têm medo, também têm suas incoerências, também têm as suas pressões, e a não ser que sejam um dono de uma empresa que não tem nem investidor em cima, vai ter um chefe também, tem todo esse rolê. Mas eu preciso fazer uma observação. Eu tinha falado que eu não gosto muito de usar a palavra vitimista, né, que você trouxe agora também. Por que eu não gosto de usar essa palavra vitimista? Porque a palavra vitimista, ela pressupõe que eu estou fazendo aquilo quase que num nível consciente. Eu estou fazendo isso porque eu quero, porque eu sou assim, porque essa é a minha personalidade. E eu penso mais como uma vítima. Que vítima que é essa pessoa? Ela é vítima de um sistema educacional que negou conhecimento essencial para o gerenciamento da carreira dela. Eu iria Ponto. até mais longe. Só tomar cuidado, né? Vitimismo Exato. e vítima. E eu vejo mais como vítima. Eu iria até mais longe, Lu. A gente tem camada social, antropológica, filosófica. Não pode se entrar nesse buraco. Herança escravocrata. A gente tem o quê? A gente tem muito a conversar sobre inconsciente, mas temos o quê? Como o tempo é curto. A gente tem tempo aqui também, a gente cumpre o nosso tempo, então já caminhando aí para
a porção final do nosso papo. Eu acho que a gente passeou bastante, até anotei algumas, eu só queria saber se você tem mais alguma, né? Porque a gente falou sobre ser egoísta com a sua carreira e o que a gente precisa fazer, então, né? Você falou sobre saber o que nos move, o que eu quero profissionalmente, construir networking. Vamos deixar aquela recomendação final, assim, dos seus top 3 aí de coisas que você acha que é essencial para que a gente tenha essa postura diante da nossa carreira. Top 3 é difícil, né? Top Luciano, aqui não tem número, o top no que você livro quiser. dele tem uns 10. Top 15. 147. E o livro já está desatualizado. Então eu vou te dizer o quê? Leia o livro dele também, mas aqui ele vai dar umas... Eu acho que assim, Gabi, se eu fosse tentar puxar aqui só o mais importante. Lógico, a gente já falou algumas coisas, alguns elementos que, apesar de serem situacionais, são muito importantes, né? Como aprender a gerenciar o nosso gestor, né? Declarar as coisas que a gente gostaria, os lugares que a gente quer chegar. Mas eu acho que se a gente pudesse estruturar aqui 2 minutinhos, acho que eu começaria sempre com essa grande reflexão. Eu falo que uma das coisas mais doloridas de ver nas pessoas que me procuram com dores de processos de carreira é essa ausência completa de qualquer tipo de reflexão. Então a pessoa chega para mim lá, casos reais, tá? Ah, Luciano, eu tô infeliz. Por quê? Ah, porque eu ganho mal. O que mais? Não, eu ganho mal. Mais nada. Não tem mais nada que você procura no trabalho além do salário? Ah, o outro chega, Luciano, eu tô infeliz. Por quê? Porque o meu chefe não é inspirador, meu chefe é ruim. Que mais? Não, meu chefe é ruim. Então eu falo que a gente tem que sair desse lugar. Eu falo que a gente precisa ser muito intencional. E até uma dica adicional que eu dou para todo mundo hoje é: você não vai fazer nada de diferente se você não fizer alguma coisa diferente. Então, vai lá, pega ali uma vez por semana, 1 hora no seu calendário, refletir sobre a minha carreira. Refletir sobre onde eu estou com relação à minha área de atuação. Eu estou atualizado, desatualizado. Refletir sobre um curso que eu gostaria de fazer, uma conferência que eu gostaria de participar. Então, comece a criar ali mecanismos para começar uma reflexão. Acho que é o primeiro lugar. Refletir sobre quem você quer ser, refletir sobre as coisas que te movem no trabalho, refletir o que você gostaria para o seu futuro profissional. Então, a primeira coisa que eu deixaria é: saia desse lugar de ostracismo e total paralisia e comece a refletir. Para de... Não precisa... vou trocar de trabalho, vou transicionar. Não, comece a refletir. Não é pra tomar pequenas decisão reflexões. agora, Não, né? pequenas reflexões. Se você começar a refletir sobre sua carreira, você já está na frente de 99% das pessoas. Perfeito. Começa por ali, a primeira coisa. A segunda coisa, que é uma dor danada também, é: não deixa para exercitar seu network na hora que você estiver desesperado. Não deixa para exercitar seu network na hora que você estiver necessitado. Eu chamo isso no livro de networking egoísta ou networking de interesse. É que eu vou lá, né, o clássico, né? Uma pessoa outro dia me procurou: Luciano, não fui demitido. Poxa, eu mandei 150 convites para as pessoas do esse trabalho e só 3 aceitaram. Qual que é a frase, Gabi? Pô, Qual que é a frase? Sejamos interessantes e interessados. Interessados e não interesseiros. Jamais interesseiros. Eu tô grávida, lembra que a memória não funciona. Super. A gente precisa entender que networking, ele é uma construção de longo prazo. Não tem caminho diferente desse. Perfeito. E ele é uma construção de interesses. Eu preciso ir lá. E eu falo que toda oportunidade de networking, se você não me mandou ainda, me mande um convite no LinkedIn, senão eu vou lá e vou mandar pra você. Tá pendente. Pô, então eu vou aceitar. Você vê? Mas é isso mesmo. Sacana, ele nem mandou. A primeira coisa que eu faço numa mentoria de carreira. A pessoa chega lá, eu abro o LinkedIn e falo: por que você não mandou um convite de LinkedIn? Ah, não sabia se podia fazer toda interação de qualidade tem que virar um pedido de LinkedIn. Ainda mais uma pessoa que você está procurando como referência. Tenha isso como um processo daqui para frente. Então a gente precisa, poxa, um evento, um podcast, conheci alguém, uma ideia que eu troquei. Gente, eu já consegui uma vaga através de networking para uma pessoa que me conheceu no yoga. É uma história real. A gente estava lá no final do yoga, no inverno, tinha lá o chazinho com canela, a gente se reunia 15 minutos para tomar um chazinho. O que você faz? Faço isso, faço aquilo. Eu falei: trabalho na Meta. Ele: poxa, cara, adoro a Meta, trabalho com TI. Eu falei: a gente precisa de TI. Posso te mandar com ele? Tá lá até hoje. Legal. Trabalha lá, sabe? Olha só, networking de um yoga. Então a gente precisa exercitar. E muita gente vai para aquele lado de: não, mas aí o QI, quem indicou, e não sei o quê. Cara, essa é uma alegação que me dá tanta raiva. Porque eu falo: gente, então seja a pessoa indicada. Para de ficar reclamando. Não, seja a pessoa indicada. Mais do que isso, eu tinha notado o networking, ia deixar de lado, mas maravilhoso, porque o networking ele precisa ser feito justamente enquanto a gente está empregado para usar ele em algum momento futuro. E experiência própria. No momento
momento do layoff, quando você perde o seu sobrenome corporativo, é a hora que você jogo. vai fazer o check ali na tua lista do networking bem feito ou não e das conexões que são realmente profundas. E eu me surpreendi com pessoas que eu tinha certeza que iam me receber para um café e não responderam nem a mensagem do WhatsApp durante 2 meses. Lembro de você. E daquelas pessoas que eu não tinha ideia que eu podia contar e que vieram atrás e falaram: vamos conversar, vamos falar sobre, enfim, buscar alguma coisa. E, de novo, é o momento que você está empregado que é a hora de fazer o networking bem feito, né? E usar o sobrenome corporativo ao seu favor para conseguir sustentar isso ao longo do tempo. E um ponto que o Luciano colocou que para mim é muito marcante, e ainda mais nós que estamos fisicamente na cidade de São Paulo, nada substitui o encontro físico, o in loco. Não é no mundo digital que isso aqui acontece com qualidade. Ele potencializa o que você tem, ele não constrói. Não, você pode ter uma hora ou outra, lógico. Quero falar com uma pessoa, não tem tempo, só tem 20 minutos, faz ali videoconferência, né, ou uma ligação. Mas lógico, na presencial sempre vai fortalecer. Mas puxando um pouco disso que você falou, Pedro, assim, outro dia um leitor falou: poxa, Luciano, mas eu mandei lá 20 convites no LinkedIn, né, que eu falo muito sobre network secundário, né, que a gente provocar mesmo para pessoas que a gente não conhece. Mandei 20 convites lá e só um respondeu. Falei: cara, eu vou te dizer como eu li isso, tá? Eu mandei 20 convites, eu tive uma taxa de conversão de 5%. Olha que legal. Se eu mandar 40, eu vou ter 10%. Uma cabeça de vendas. Vou ter o dobro É um jogo de do que eu tenho números. hoje. É um jogo de números. E eu falei assim, o que eu falei para ele e deixo para todo mundo, falei: gente, o não é a regra. O sim é a exceção na vida. E se você não internalizar isso aqui, ó, já me adicionou. Já tá aqui. E a gente tem que internalizar isso. Internalizar isso. O não é uma regra e o sim é uma exceção. Sim. E a gente tem que entender isso. Mas a maioria das pessoas não me responderam. A maioria das pessoas não vão te responder. No trabalho, na vida, nos relacionamentos, em qualquer lugar, a maioria não vai te responder. E a gente precisa internalizar isso e entender que a gente tem que ir atrás das exceções, dos sims. E não é pessoal. Não é pessoal. E nutrir ao longo do tempo. Porque não adianta fiz a conexão, nunca mais falei com a pessoa. Tem que nutrir, tem que conversar, tem que ser interessado e não só isso. E se lembrar também que um dia você pode estar do outro lado. Exato. Né? Porque agora você está falando que você estava procurando as pessoas. Aí eu te trago essa reflexão de quando você estava lá, quando as pessoas te procuraram, como você agiu. Exato, perfeito. Ô, Luciano, e acho legal, desculpa, Gabi, só para fazer esse insight. Eu sei que a gente está com tempo, mas é legal ter essa sua cabeça, porque no final foi a sua carreira em vendas, né? Sim. Então, é um jogo de números. Acho que isso que eu queria frisar, assim, que não tem nada a ver sobre você. A gente tem que criar também essa musculatura de ficar bem com negações, né? Enfim, e criar essa fibra moral, de uma certa maneira. A gente só não pode esquecer que aí é a subjetividade humana, né? É difícil para um cara que acendeu, Claro que chegou lá em cima, esqueceu de fazer essa parte quando ele bate na porta e recebe não. Isso dói num lugar que rende muita análise, muito trabalho para os psicanalistas e psicólogos, mas não vamos entrar nesse buraco aqui, porque Luciano falava sobre a grande reflexão, falou sobre networking, tá me faltando aí coisa. Tem mais, eu quero trazer mais um que... Vamos ver o tempo que isso vai levar. Eu falo que uma das coisas mais importantes que a gente precisa fazer para nossa carreira é imaginar futuros possíveis. Isso, para mim, é onde eu mais vejo as pessoas pecarem. A gente foi catequizado, não vou nem falar treinado, catequizado a olhar para nossa carreira e pensar binariamente. Né? Então, o caso mais lindo que eu vi disso, né? Uma pessoa estava trabalhando numa Big Tech, me procurou como mentorado, e falou: Luciano, eu estou aqui numa crise porque eu estou aqui nessa Big Tech, a minha divisão vai ser finalizada, eu tenho 3 meses para achar uma vaga. E, poxa, a gente está aqui em hiring freeze, né? Vagas congeladas, então provavelmente não vou conseguir nada aqui, e eu venho do mundo de agências, e eu estou com uma proposta de agência e vou ter que voltar para algo que eu odiava fazer. Então essas são minhas 2 opções. E aí eu fui um pouquinho mais sincero com ele do que eu gostaria. Aí eu virei para ele e falei assim: vem cá, o que você está me dizendo é que você tem uma carreira tão medíocre, tão ruim, que as suas únicas escolhas, com todo esse que fala inglês, trabalhou em Big Tech, suas únicas escolhas são: não tem mais nada para você? Tem mais nada que você conseguiria fazer? Essas são suas únicas opções. Você realmente acredita nisso? Porque se você acredita nisso, a conversa a gente precisa ter outra. E ele, não, nossa, vamos pensar. E qual era a incapacidade dele? Né? E que eu vejo muitas pessoas fazerem. Elas olham para a situação e falam: ou é A ou é B. E acabou. E eu falo: por que isso acontece? Porque a gente não faz ali uma reflexão prévia, que é começar a imaginar: peraí, hoje eu estou aqui numa Big Tech trabalhando, tá tudo bem, não tem nenhum anúncio de layoff, de área que vai terminar. Mas e amanhã? O que eu posso fazer amanhã? Quais são minhas opções?
Poxa, eu posso amanhã trocar de emprego, ir para um outro lugar. Para fazer isso, você precisa do quê? Poxa, talvez aquecer meu networking, dar uma olhadinha, selecionar ali umas empresas que eu gostaria de trabalhar. O que mais você pode fazer? Eu posso empreender. Você pode empreender? O que você precisa fazer para começar a empreender? Poxa, talvez começar a aprender um pouquinho sobre esse mundo de empreendedorismo. Talvez ir para alguma, não sei, palestra, fazer algum curso, seguir algum influenciador. Que outras coisas você pode fazer? Começar a imaginar esses futuros possíveis e fazer pequenas construções. Eu posso um dia escrever um livro. Eu posso um dia fazer alguma outra coisa. As pessoas perderam essa capacidade. É se permitir sonhar literalmente. Mas não é só sonhar. É se projetar. Mas se projetar. É que o meu ponto é isso. Ao sonhar, você cria ambientes que às vezes são irreais e eles começam a tomar alguma materialidade ao longo do tempo e você começa a se enxergar naquilo. Então, essa dinâmica é permitir a mente ir. Totalmente. Totalmente. Eu acho que tem muito a ver com a identidade da pessoa também, né? Ela se enxerga, parte da autoestima, da percepção dela do self, do eu, tá atrelado àquela função, e isso é um desafio você desconstruir. Exatamente. E esse é um dos incentivos que eu trago para todo mundo, né? Que a gente consiga imaginar esses futuros possíveis ou criar essa capacidade de imaginar esses futuros possíveis, porque para um futuro possível acontecer, ele requer algum tipo de construção, que é diferente de uma transição de carreira. A transição eu vou para lá. Os futuros possíveis não, existem opções que eu poderia caminhar. E até o caso que eu trouxe para você, depois da provocação que eu fiz para ele aplicou para um outro Big Tech e passou. Então, olha só, ele estava quase escolhendo voltar para o mundo de agência que ele odiava. Péssimo. Quer ver? E aí eu falei, não, vamos explorar outras coisas. Uma das opções que você tem vai para o mercado, você tem 3 meses ainda. Fala para a agência que eles vão ter que esperar se eles quiserem. Não aceita a vaga agora. E ele fez isso, ele conseguiu voltar para a Big Tech e me agradeceu muito. Por quê? De novo, a gente é catequizado a olhar para isso binariamente. Ou eu faço isso, eu faço aquilo. E eu falo que é olhar de maneira medíocre para nossa carreira. Porque geralmente a gente tem muito mais a oferecer. A gente é só isso, né? Muito mais a oferecer. Eu acho maravilhoso que sexta-feira, o tempo aqui vai... Mas a minha newsletter é um mundo binário. E analisando exatamente isso. Como é que a gente... E a nossa mente pregando uma peça na gente em fazer. São só 2 coisas que existem. Tratando isso as coisas de maneira extremamente simplista. E a gente consegue criar muito mais. Ótimo. Aqui agora a gente veio com o quê? Com a pergunta final. Que assim, é porque a gente já tá no limite aqui do nosso tempo. Senhora, Mas, olha, Lu, você falou pra mim uma coisa que eu fiquei pensando, que é, além de, obviamente, o teu livro tá te levando para muitas empresas, muitos lugares, muitas palestras, você também tem estudado muito sobre o futuro do trabalho. Você até deu um spoiler aqui pra gente, falou da questão da influência. Então, só pra gente arredondar e falar, o que você tá aprontando aí pros próximos meses, de insight principal aí sobre esse futuro do trabalho. E para onde estão indo os ventos, né? E deixar um spoiler, né? Porque se você quiser, você pode contratar o Luciano também. Vamos lá. Seguir o Luciano para acompanhar esse desenvolvimento. Sempre que a gente fala sobre o futuro do trabalho, a gente precisa sempre partir de um ponto de princípio. A gente está extrapolando a nossa realidade atual. Perfeito. Então, o que eu estou trazendo aqui não é previsões para o futuro, Perfeito. é uma leitura um pouco baseada em dados, um pouco baseada na experiência, um pouco onde eu acho que o mundo está caminhando. Quando a gente fala de futuro do trabalho, a gente tem uma linha que são os apocalípticos da inteligência artificial. Total. Né? Então, que é eles estão dominando as narrativas hoje sobre o futuro do trabalho, né? Os bots vão comer as nossas criancinhas, ninguém mais vai ter emprego, né? Vai todo mundo ter que trabalhar em coisas manuais, que hoje são... Né? Até uma coisa interessante, outro dia eu vi uma reflexão que é, hoje em dia a gente torce o nariz para funções que talvez vão ser as últimas a serem automatizadas. Né? Então, talvez o cara que frita hambúrguer seja o último a ser automatizado. Né? E o cara do escritório vai ser o primeiro a ser automatizado. Né? E ali só vai sobrar ali. Olha que coisa engraçada, né? Esses são os apocalípticos. Mas voltando. Então, tem muito essa ideia do apocalipse da inteligência artificial. Que pode acontecer, pode não acontecer. Não é a minha área de expertise. Eu quero olhar para o futuro do trabalho como uma possibilidade e uma oportunidade. E qual que é essa possibilidade e essa oportunidade? Voltando para aquele relatório do Fórum Econômico Mundial que eu já citei, quando você pega ali as 10 habilidades para o futuro do trabalho, e o futuro do trabalho que eles propõem não é Star Trek, gente. É um horizonte de 5 anos. A gente está falando da janela de 2025 até 2030. E das 10 habilidades que eles propõem, 80% delas são habilidades interpessoais, socioemocionais, soft skills. A gente tem um monte de nome bonito para isso. Ou seja, tudo que nos faz humanos. E é o que a minha opção de palavra são as habilidades humanas. São habilidades humanas. Né? Que é trabalhar em equipe, criatividade.
E, assim, isso faz muito sentido você parar pra pensar. Total. Né? Eu falo que a gente vive numa era hoje em que o especialista está com os dias contados e o generalista tem a possibilidade de sair um pouco da parte técnica e entrar na parte humana. E esse, sim, vai ser valorizado. Né? Eu falo que a gente, antigamente, né, eu lembro muito bem, eu trabalhei no escritório uma época e tinha um personagem do escritório que era o mago do Excel. E o cara era abominável, um escroto. Tratava todo mundo mal, mas ele tinha um superpoder. Só ele sabia fazer aquilo. E essa pessoa está com os dias contados, gente. Sim. Assim, eu não sei como vocês têm utilizado a inteligência artificial. Eu sou um heavy user de ChatGPT. Esse cara está com os dias contados. Por quê? Porque o que ele vai fazer vai ser brutalmente automatizado. E o que vai passar a ter muito valor no ambiente de trabalho? A maneira como me comporto, a maneira como respeito, a minha capacidade de lidar com a minha inteligência emocional e com as minhas emoções. Leitura de cenário. Leitura de cenário, trabalhar em equipe, comunicação, liderança, influência social. Entendimento dos jogos de poder. Essas são habilidades que elas estão subindo, já estão mapeadas e são o que as empresas já estão começando a olhar hoje em dia. Ah, mas onde está a inteligência artificial? É um subitem de um item que chama... não sei se é letramento digital, é alguma coisa parecida com letramento digital. Está ali dentro. Então, olha só, não é nem um item em si. É uma função, está lá nas funções, importante, mas nas habilidades não é nem o item em si. E quando eu falo para as pessoas... O que a gente precisa começar a pensar sobre o futuro do trabalho? Eu sempre incentivo as pessoas. Você não precisa parar de estudar, você não precisa parar de dominar a sua área de expertise, mas a gente vai precisar começar a pensar em como eu consigo melhorar essas minhas habilidades humanas. Como eu consigo me tornar uma pessoa melhor. E aí tem um relatório, deixa eu ver se eu lembro dos dados. Tem um relatório muito interessante de uma pesquisa chamada Futuros Possíveis, que é de uma entidade aqui do Brasil. Eles fazem 2 perguntas para as pessoas sobre o futuro do trabalho. Na primeira pergunta é: você acha que você tem as habilidades para o futuro do trabalho? Aí é um número muito próximo disso, não lembro o número exato. Sei lá, 85% diz tenho. Tenho. Aí ele vai lá e pergunta quais são as habilidades para o futuro do trabalho. Só 48% consegue responder algumas. Não todo, mais da metade não sabe quais são as habilidades. Então, olha só, a gente acha que sabe para onde o futuro do trabalho está indo, que a gente está preparado para esse futuro do trabalho, mas a gente não está. E esse futuro de trabalho passa muito pelo humano. E assim, gente, qual foi a última vez? A gente que vem de Big Tech, a gente até passou por alguns desses treinamentos. Mas na vida real, Pedrão, ninguém está falando sobre inteligência artificial. Sim. Ninguém está falando sobre comunicação. Sim. Ninguém está falando sobre influência social. Fala muito esporadicamente. Lu, muito esporadicamente. Muito esporadicamente. Eu tenho tido conversas mais frequentes sobre isso, porque se comunicar bem é uma coisa que todo mundo acha que faz bem porque consegue falar, né? Ou consegue escrever. E se comunicar bem é igual praticar um esporte. A gente precisa todo dia praticar aquilo de uma forma melhor. Quais são as palavras que eu uso? Como eu escolho? Como eu modulo a minha voz? A minha gesticulação? O meu contato visual? E a gente precisa ir constantemente fazendo isso para a gente simplesmente não jogar informações lá para fora, mas fazer aquilo que eu principalmente tenho defendido e trabalhado com o C-Level e que aprendi muito na Meta também, que é controlar a conversa. É levar ela para onde eu quero, que é a habilidade do conseguir controlar o meu chefe ou orientar o meu chefe. E são habilidades que a gente precisa desenvolver no tempo. Mas ninguém olha para isso e fala, eu faço isso bem. Assim como liderança. O meu chefe é ruim, mas eu sou um líder maravilhoso. Eu sou maravilhoso. Então também é uma musculatura, também tem ciência, melhores práticas, assim por diante. Olha só, gente. Tchau. Eu adoraria ficar Amanhã a gente mais. volta, que horas a gente... Qual é? Essa Quando parte que é a parte 1, 2? Aí vai ter a parte 2. Eu queria só ressaltar você começou falando, a gente te perguntou como foi o seu processo de transição e você falou que para você era importante fazer essa transição falando sobre educação, né? Que você queria estar nesse meio. E eu gostei muito dessa sua resposta final, porque a gente abriu falando de educação sobre carreira e fechou falando sobre educação sobre o futuro do trabalho. Então, acho que você está cumprindo sua missão. Boa. E quero te agradecer por ter aberto aí um tempo e um espaço na sua agenda para estar aqui com a gente. Foi incrível. Além do seu livro, que é o Seja Egoísta com a Sua Carreira, qual que foi o livro que mais te influenciou aí na sua história? Gente, eu vou ter que já tá recente porque como fizeram a minissérie desse livro, então ele tá à flor da pele. Eu sou aficionado por 100 anos de solidão.
Não me explique, não me pergunte por quê. Não vou falar nenhum livro desses de Lu, liderança, tá de gerenciamento de carreira. Em cima da sua gente. cabeça esse livro, você É, acredita? Eu que trouxe. Cara, Cenas de Solidão, pra Gabriel mim, Garcia ele é um mergulho dentro do coração das pessoas, sabe? Ah, que lindo Boa. isso. E que é muito parecido com o que a gente tá falando no final, né? Eu acho que eu nem complementei, eu falo que o futuro do trabalho é o futuro do coração. É por isso que eu sou muito otimista. Eu acho que a gente tem a oportunidade de começar a usar mais o coração dentro do trabalho, que a gente esqueceu por muito tempo, por várias questões, e a gente tem uma oportunidade enorme agora. Quem sabe, né? Vai ser uma grande oportunidade de a gente realmente, né, se tornar aí pessoas incríveis no mundo do trabalho, ajudando umas às outras. Então, Cenas de Solidão é o meu livro de coração, não tem nada a ver com o que eu faço hoje, nada a ver com a minha trajetória Boa. profissional, mas toda vez que eu penso no livro, é esse que eu volto. Obrigado. Li na Lu. faculdade. Juro, Muito foi bem, rápido. muito Valeu a bem. pena. Antes de o Gabi fazer o fechamento, queria só reforçar, Gabi, importantíssimo, conectar com o Luciano. Pérolas maravilhosas são compartilhadas no Instagram, no LinkedIn e em todas as outras redes. Como as pessoas te Muita acham? Luciano Santos. acidez Ah, interessante. @Luciano Responde no TikTok e no Instagram, bem facinho, Luciano Responde. E lá no LinkedIn colocar Luciano Santos, escritor, Luciano Santos, mentor, vai ser o primeiro a aparecer. Legal. Muito Então, todos os dias Vamos lá. marcá-lo também nas nossas redes. Obviamente. Entrelinhas, _SA, estamos em todas as redes também. Então, te agradecer mais uma vez. E a você que nos acompanhou, deixa seu like, encaminha para quem precisa. A gente está nesse momento de furar as nossas bolhas. Então, a gente quer que essa mensagem chegue quanto mais longe, melhor. Então, a gente pede essa parte de ser um mendigo digital aqui. A gente Isso nunca é. pediu nada, a gente não pede nada, não né, peço Gabi? nada, poxa vida. Só uma curtidinha. E é isso, a gente vê você no próximo episódio. Boa, obrigado, tchau. gente. Tchau, gente. Obrigado, Tchau. Luciano. Imagina, prazer. Come on!